Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel Gringar Fantasias Cinzas. Volume 05. Às 8 da manhã, todos se reuniram no Buraco Maravilha. Eles atravessaram o Vale dos Buracos, o Ninho dos Murianos e o Reino dos Demônios para chegar ao ponto problemático. Haruhiro e os outros, por conveniência, se referiam ao local pelo codinome Na. Não era um codinome particularmente criativo. Era uma área nova e inexplorada, então a sigla significava nova área. Ao que tudo indicava até então, apenas o grupo de Haruhiro e os Tokis sabiam da existência da Na. Ou pelo menos era o que ele queria acreditar. Após os preparativos como lançar o feitiço de proteção e invocar Zodiac-kun, eles passaram pelo buraco em fila dupla, como no dia anterior, descendo os túneis circulares para verificar as salas oblongas. Eles já haviam verificado os 10 primeiros ontem, então hoje fizeram apenas uma inspeção superficial neles. Não apresentaram nenhuma mudança perceptível, mas Tada, que usa óculos, notou uma coisa. A diferença é pequena a cada vez, mas os ovos estão ficando maiores à medida que vamos mais fundo, comentou Tada. Agora que você mencionou, você pode ter razão, disse Haruhiro, virando-se para dar uma olhada. Parecia que ele não estava imaginando coisas. Haruhiro havia notado algo mais. Alguém o estava observando desde a manhã. Era Mimori? Não, Mimorin. Mas bem, Mimorin só conseguia olhar para Haruhiro. Ela estava inexpressiva, então era impossível dizer o que ela estava pensando, ou melhor, difícil imaginar que estivesse pensando em alguma coisa. Não, ela devia estar pensando em alguma coisa. Não podia ser diferente. Afinal, ela era humana. Não que isso importasse. Não estava incomodando Haruhiro em nada. Ela só estava olhando. Ele só precisava ignorar. Mas aquilo fez pensar, sabe? Tokimune mostrou seus dentes brancos. Entendi. É uma boa tendência, uma ótima tendência mesmo. Bom, acho que vamos passar para a 11ª sala. Então, Haruhiro e os outros entraram na 11ª sala. Ele não estava se sentindo tenso até que Zodiac-kun soou o alarme. QR. Hanta, a sombra da morte está chegando. QEI. Pare com essa coisa sinistra. Hanta começou a retrucar o demônio como de costume. Tokimune parou pouco antes de entrar na sala e Haruhiro também parou. Eles trocaram olhares. Todos se prepararam para a batalha. Haruhiro colocou a lanterna aos seus pés, tentando não fazer barulho. Vou dar uma olhada, disse ele, sinalizando para Tokimune. Tokimune assentiu. Por precaução, Haruhiro sacou sua adaga e entrou na 11ª sala usando a habilidade Furtividade. Como o chão não era completamente plano, era difícil usar a furtividade ali. Exigia muita concentração. A parte mais complicada era que com as paredes cobertas de ovos brilhantes, era difícil avançar ao longo delas. Haruhiro se abaixou o máximo possível, caminhando para longe da fonte de luz, no centro da sala, onde estava mais escuro. Ele olhou para as paredes cobertas de ovos. À minha direita, tem alguma coisa ali. Pela sua constituição e figura, parece um goblin. Está encostado nos ovos e olhando para cá. Está com medo. A criatura estava fazendo algo ali quando detectou Haruhiro e os outros. Ela queria fugir, mas não conseguiu, então permaneceu escondida, rezando para que Haruhiro e os outros não entrassem na sala. No entanto, Haruhiro de fato entrou, então agora ela estava encolhida de medo. Ele percebeu isso. Ei, disse Haruhiro. A criatura deu um pequeno pulo e balançou a cabeça. Aparentemente era uma verdadeira covarde. Mas isso não significava necessariamente que não fosse perigosa. Podia ter acesso a algum tipo de magia, por exemplo. Preciso desferir o primeiro golpe, pensou Haruhiro. Essa é a única opção. Entrem todos. Temos visita, gritou ele. Os Tokis entraram na sala em massa, seguidos por Kuzaku e Hanta. A criatura ainda estava encolhida. Não emitia nenhum som. Haruhiro gritou enquanto corria em direção a ele. Está à direita. Não mate. Haruhiro gritou Tokimune. Quando Haruhiro olhou para trás, Tokimune estava jogando alguma coisa. Espera, isso é um escudo? Você está atrapalhando. Desça daí. Uau! Haruhiro se abaixou como ordenado. O escudo de Tokimune passou por cima de sua cabeça, girando no processo. O golpe foi certeiro. Houve um impacto doloroso, seguido por um gemido de dor, provavelmente da criatura semelhante a um goblin. Várias pessoas pularam por cima de Haruhiro. Quando ele se levantou, os Tokis já haviam cercado aquela criatura parecida com um goblin. A criatura semelhante a um goblin não estava atordoada. Ela havia caído no chão com as duas mãos erguidas como que dizendo, eu me rendo. Inui se agachou, levando a lanterna ao rosto. Um goblin, não era. Seu rosto e todo o seu corpo lembravam um morcego. Esse cara é um verdadeiro Hikomo, hein? Disse Kikawa concordando com Haruhiro. Hikomo, pensou Haruhiro, traduzindo. Komori. Ele provavelmente quer dizer um morcego, eu acho. Tokimune pareceu impressionada. Bem, vamos chamar esse cara de Hikomo daqui para frente. O que vamos dar um nome a ele? Haruhiro pensou surpreso. Hikomo. Bem, tanto faz. Haruhiro e seu grupo naturalmente se posicionaram atrás dos Tokis. Hanta foi o único que tentou se intrometer entre Inui e Tada. Hikomo, disse Hanta. Você tem razão, ele parece mesmo um morcego. Parece fraco. Não sei. Nunca se sabe, né? Disse Tokimune, agachando-se ao lado do Hikomo. Ei, Hikomo. Entendeu? Você é. Hikomo. Eu sou. Tokimune. Tá bom? Os olhos de Hikomo estavam arregalados e seu corpo inteiro tremia. Parecia que não conseguia entender o que Tokimune estava dizendo. Tokimune deu de ombros. Você não entende, né? Faz sentido. Quanto a mim, não quero simplesmente te matar sem motivo nem ser hostil com você. O que fazer? A Burogura disse Hikomo ou algo parecido. Tokimune inclinou a cabeça para o lado. Guraburuadar. Não, eu não entendo. Eu também não falo a sua língua. O quê? Calma.
Fale devagar. Talvez a gente consiga se comunicar? Aregorabura de furaburaguraborado zabaradiofurabura. Cara, eu disse para ir devagar. Foa. Ele disse que como tentou de repente se levantar, mas não conseguiu. Nunca conseguiria. Por causa de Tada. O sacerdote de óculos pulverizou a cabeça de Rikomo com um único golpe de seu martelo de guerra. O cara era um caso perdido. Tada girou seu martelo de guerra, apoiando-o sobre o ombro, e então usou o dedo indicador da mão esquerda para ajustar seus óculos agora manchados de sangue. Tive que matá-lo. Por enquanto, todos morrem, todos eles. Bem, acho que não temos muita escolha, né? Tokimune se levantou. É matar ou morrer, e não podemos fazer muita coisa agora que você já o matou. Eles são batáricos, é isso aí, disse Ana-san, pulando de um lado para o outro. Batáricos. Não, você deveria rir. Eu fiz um trocadilho com morcego e bárbaro, né? Varra Kikawa deu uma risada obviamente falsa para Ana-san. Boa, Ana-san. Você é uma figura. Uma figura. Galha ralhar. Einui ajeitou o tapa-olho. Engraçado. Sério? Mimorin foi a única que pareceu duvidar. Mesmo assim, ela estava completamente inexpressiva, apenas inclinando levemente a cabeça para o lado. Bem, isso resolve tudo. Hanta sentiu. E agora? Matamos qualquer coisa que aparecer. Na hora. Simples assim. Gostei. É a minha cara. Haruhiro olhou para Kusaku, Shihoru, Yumi e Mary. Kusaku ficou pasmo. Shihoru, Yumi e Mary ficaram surpresos. Haruhiro deu um suspiro pesado. Essa foi a escolha certa. Como? Eu realmente não gosto desse nome, pensou Haruhiro, mas teria sido estúpido sugerir uma alternativa. Parecia que ia atacar. Não sabemos com o que estamos lidando, então para nos protegermos, é mais seguro matá-los, e acho que essa é a melhor opção. Cara, Tada estalou a língua com desgosto. Por que você tem que dizer coisas tão óbvias? Será que ele está querendo brigar comigo? Haruhiro se perguntou. Pode ser, mas não que eu vá dar trela para ele. Haruhiro anotou mentalmente que Tada era do tipo lutador. Ele já tinha tido uma vaga impressão de que ele poderia ser assim. Era difícil encontrar uma resposta. Se Haruhiro, o líder, fosse humilde demais, o grupo todo seria mal visto. Mesmo assim, ele não queria entrar em conflito com o rapaz. Independentemente disso, Haruhiro aceitou o olhar fulminante de Tada. Não vou recuar, era a única coisa que ele tinha para mostrar ali. E agora, o que viria a seguir? O que ele faria? É uma questão cultural, sabe? Tokimune se colocou entre Haruhiro e Tada, colocando uma mão no ombro de cada um. Temos culturas diferentes. A nossa e a do Haruhiro, quero dizer. Temos que, como é mesmo, aceitar que temos nossas diferenças e nos divertir juntos. Não tenho problema nenhum com isso, disse Haruhiro. Será que estou resistindo demais? Ele se perguntou. Mas Tada parece ser o tipo de pessoa que zomba sem parar de qualquer um que ele menospreze. Acho que esse é o tipo de cara que ele é. Se pudermos nos divertir, eu me divertirei, disse Haruhiro. Mas acho que não adianta nos forçarmos a nos conter. É melhor não nos forçarmos, disse Tada, lambendo os lábios. De qualquer forma, não duraria muito. Mas eu consigo ser bem paciente. Pode, disse Haruhiro. Tem uma surpresa. Sim, eu consigo, disse Tada. Você está com os olhos sonolentos, então talvez não esteja me vendo direito. Haruhiro respirou fundo. Essa foi por pouco. Quase perdi a cabeça ali mesmo. Eu nasci com esses olhos e enxergo perfeitamente bem, Tada-san, disse ele. É mesmo? Perguntou Tada. Sim. O que vai ser? Vamos nos divertir? Estou me divertindo, disse Tada. Eu também, disse Haruhiro. Que coincidência. Tá bom. Kikawa agarrou as mãos esquerdas de Haruhiro e Tada e os obrigou a se cumprimentarem. Pronto, já estão todos arrumados. Felizes, sorriam. Temos que nos divertir. Isso aí. Arushi, Tadashi, vocês dois. Tada afastou as mãos de Kikawa e Haruhiro, mas não disse mais nada. Haruhiro fez uma breve reverência. Desculpe, por ter sido um pouco atrevido demais. Não. Tada pareceu ter ficado sem jeito com o pedido de desculpas, exatamente como Haruhiro pretendia. Bem, tudo bem. Haruhiro concluiu que essa era a melhor resolução possível. Ele sabia que não era do tipo orgulhoso, então pedir desculpas e ceder não seria tão doloroso para ele. No entanto, se isso fosse prejudicar o grupo, as coisas mudariam. Ainda assim, uma atitude autoritária só causaria atritos. Ele precisava evitar conflitos, mantendo as aparências. Era um saco, mas ele era o líder. Tinha que fazer isso. Haruhiro cobriu discretamente a boca com uma das mãos e suspirou. É verdade, era um incômodo, mas ele também sentia uma sensação de dever cumprido. Essa era mais uma maneira de ele ser comum e entediante, e isso o irritava. Haruhiro, uma voz chamou. Sim? Bu? O quê? O que acabou de acontecer? Hein? Alguém me chamou pelo nome? O que é isso? O que está acontecendo? Não entendi. Tem muita gente falando ao meu redor. Hein? O que isso significa? O quê? Hein? Seios? São seios? Seios? Em volta do meu rosto? Meu rosto está enterrado em seios? Mas eles não são tão macios assim, sabe? Bom, acho que não estou sentindo diretamente, né? Tem roupa no meio, quer dizer? Esse é o problema? Que problema? Não sei. Não faço a mínima ideia do que está acontecendo. Ele estava sendo abraçado. Pela giganta Mimori. Por Mimorin. Ele estava sendo abraçado agora. Apertado, muito apertado. Mimorin era mais alta que Haruhiro. Então o rosto de Haruhiro acabou pressionado contra os seios de Mimori. Mimorin passou os braços em volta das costas de Haruhiro e o apertou com força. Era quase sufocante. Mimorin esfregava o rosto na cabeça dele. Ela exalava um cheiro doce que ele não conhecia. Não sei o que pensar disso, pensou ele, perplexo. É isso, sabe? Mais do que eu pensava, mais do que eu imaginava. É tipo, o que é isso afinal?
Eu esperava que fossem mais macios, mais fofinhos, que fossem agradáveis ao toque e confortáveis, que fosse uma experiência emocionante. Achei que seria assim, mas não é, aparentemente não. Dói, e não são coisas delicadas. Meus sonhos foram destruídos. Me sinto traída de alguma forma. Tipo, o quê? Só isso? Tipo, eu achei que seria melhor do que isso. Ah, qual é? Isso não é justo. Pronto, sussurrou Mimorin para ele. Pode falar o que quiser, pensou Haruhiro. O que é isso? Sério, o que é isso? O que é isso? Ai. Você fez o seu melhor, disse Mimorin. Pronto. Apesar de si mesmo. De repente. Sem intenção. E sem intenção. Sem pensar ou saber por quê. Seus olhos começaram a lacrimejar. Não. Ele gritou em silêncio. De que adianta chorar? Ei, espera, o que é isso? É muito repentino. O quê? O que você sabe? Você não pode saber de nada. Se alguém que não conhece a minha situação me diz isso, eu só vou ficar confuso, e talvez um pouco irritado também. Qual é o seu problema? Quem você pensa que é? Você me assusta. Sério, você é assustador. Desculpe dizer isso, mas você é enorme. Enorme demais. Não que eu fosse dizer isso de verdade. Mimorin-san. Ele murmurou. Não, você não precisa do san, disse ela. Mimorin. O que? Você poderia se afastar de mim. Ele arriscou. Certo. Mimorin recuou com uma facilidade surpreendente. Ótimo, pensou Haruhiro. Se ela tivesse recusado, ele teria um problema ainda maior. Mimorin, Tokimune murmurou parecendo estranhamente perplexo. Mimorin, entendi. Então é assim. Haruhiro, eu simplesmente não entendo a Mimori. A Mimori tem um gosto péssimo, disse Tada, bufando com desdém. Inui tinha uma expressão no rosto como se tivesse mordido algo desagradável. Então isso é o destino, é? Não. O que é que o destino tem a ver com isso? Haruhiro recuou. Mimorin olhava para ele de cima com a expressão tão vazia como sempre. Ela não demonstrava nenhuma emoção, mas ele podia sentir uma paixão em seu olhar. Ufa! Ana-san balançou a cabeça para os lados. Ana-san também não entendeu muito bem, né? Mas a Mimorin adora coisas bizarras e de baixa qualidade, né? Bizarro e de baixa qualidade, Hanta caiu na gargalhada. Vale a haha. É para o piro, peculiar, isso mesmo. Entendi, bizarro e de baixa qualidade, hein? É por isso. Posso aceitar isso. Vahahalhanha. Parabéns, sua coisa bizarra e de baixa qualidade. Ei, Hanta, você nem chega a ser de baixa qualidade. Você é pior que baixa qualidade. Ei, cala a boca, gritou Hanta. Cala a boca, Zodiac-kun. Você vai me fazer chorar, droga. Bem Shihoru começou hesitante. Haruhiro-kun, parabéns? Não é. Haruhiro parou. Sua mente ficou em branco. Ele não conseguia encontrar as palavras. Os olhos de Yumi se arregalaram. Yumi não entende muito bem, mas parece algo para se comemorar. Parabéns, disse Mary, num tom inexpressivo por algum motivo. Parabéns, disse Kuzaku, inclinando a cabeça repentinamente. Não, espera aí, um minuto. E isso não é estranho? É estranho, né? Quer dizer, eu não sinto nada, Mimori-san também não. Mimori o corrigiu calmamente. Mimorin também não se sente assim. Você também não, né? O que foi? Você estava me consolando? Me encorajando? Algo assim? Movido por amor e compaixão humanos? Era esse tipo de coisa. Era, não era? Amor. Hanta se contorceu de tanto rir. Amor. Agora é amor. Temos amor aqui. Você vai morrer logo. Haruhiro disparou. Ele sabia que não era algo que deveria ter dito, nem mesmo em tom de brincadeira, mas não se sentiu tão mal por ter dito aquilo. Haruhiro se virou para encarar Mimorin. Ele não tinha coragem de olhar nos olhos dela. Era assustador demais encará-la naquele momento. É assim que é, né? É, né? Simpatia? Talvez? Ou pena? Algo assim. Quero criar você, disse Mimorin, sem rodeios. Para me levantar? Tipo me erguer? Ou algo assim? Não é isso. Então o que é? Disse Haruhiro. Você é uma gracinha. Por isso quero te criar. Criar-me, você quer dizer, tipo, como um animal de estimação. Sim, quero te criar como um animal de estimação. Haruhiro olhou fixamente para ela. Eu não posso ser seu animal de estimação, sabia? Quer dizer, eu sou humano. Que pena, disse ela com pesar. Bem, é isso aí, disse ele, aliviado. Mas eu não vou desistir, disse Mimori com firmeza. Então ela fungou. Ela está meio. Espera, os olhos dela estão lacrimejando? Acho que sim. Um dia, você será meu animal de estimação, disse ela. Ah, é mesmo? Foi tudo que Haruhiro conseguiu responder. O que é isto? Pensou ele, perplexo. 12º, 13º, 14º, 15º. A busca nos quartos continuou. À medida que desciam cada vez mais fundo, os ovos realmente ficavam maiores, ainda que apenas um pouco de cada vez. Comparando os ovos de uma sala com os da seguinte, a diferença era praticamente imperceptível, mas comparando a primeira sala com a 16ª, havia uma grande diferença no tamanho dos ovos. Embora talvez não tivessem dobrado de tamanho, eram pelo menos meia vez maiores. Eles não tinham encontrado outro Rikomo desde então. O que era aquele Rikomo? O que ele estava fazendo antes de o encontrarmos? Seriam ovos de Rikomo? Ou não? Haruhiro não sabia. O 17º quarto era grande. Ou talvez fosse apenas essa impressão.
Não há ovos, disse Haruhiro lentamente. Sem nenhuma fonte de luz, estava tudo completamente escuro. Não havia como saber se havia algum Rikomo ali. Ele não sentiu nenhuma presença ali, mas Haruhiro vasculhou minuciosamente o quarto com uma lanterna, só para ter certeza. Não houve Rikomos. Havia, no entanto, um buraco no canto. Não na parede. Era um buraco redondo no chão, com cerca de 1,2 metros de diâmetro. Um buraco vertical. Todos eles cercaram o buraco. Haruhiro se agachou e enfiou a mão com a qual segurava a lanterna no buraco. O fundo não é visível de forma alguma, mas desce bastante. Mimorin assentiu, abaixando o queixo. Vamos procurar. Por algum motivo, Mimorin estava agachada ao lado de Haruhiro. Bem, o motivo era óbvio. Ela queria criá-lo como um animal de estimação. No entanto, mesmo agachada, ela era uma mulher gigantesca. Simplesmente enorme. Dá para usar isso como apoio para as mãos e os pés, não acha? Ali, Kikawa apontou com o queixo para a superfície das laterais do buraco. Mesmo sem escada, dá para subir e descer. Não acha? Era verdade, havia saliências que pareciam permitir que eles se agarrassem com as mãos ou prendessem os pés. Talvez não fosse rápido, mas se eles se concentrassem, conseguiriam descer. Zodiac-kun. Hanta se virou para o demônio. Desça primeiro por nós. Kerry. Hanta, eu não me importaria de te empurrar lá para baixo. Ei! Uma recusa categórica. Einui jogou uma moeda para o alto e a pegou na palma da mão. Vamos tentar com esta. Ai! Exclamou Ana-san. Era isso que Ana-san estava pensando em fazer, não é? Tarde demais. Einui mandou a moeda pelo buraco. Eles ficaram à espera. Logo depois, ouviu-se um tilintar. Parecia que o buraco tinha um fundo, pelo menos. Só podia ser até certo ponto. Bem, Haruhiro suspirou levemente. Eu vou entrar. Desculpe por isso, ladrão. Tokimune exibiu seus dentes brancos em um sorriso. Faça o seu melhor, disse Mimorin impassivelmente. Seria estranho simplesmente ignorá-la. Haruhiro amarrou a lanterna na cintura, o canto dos lábios se contraindo levemente enquanto assentia. Sentindo-se incomodado, infeliz, oprimido e carregando todo tipo de outros sentimentos insatisfatórios, ele entrou no buraco. Ou melhor, desceu pelo buraco. Apoiando as mãos e os pés nas saliências, ele desceu. No meio do caminho, ele começou a se perguntar: será que é realmente inteligente o líder ficar explorando a frente? É algo que eu sempre faço, mas o líder tem um importante papel de tomar decisões para o grupo como um todo. Se eles perdessem o líder, por mais comum e medíocre que eu seja como líder, as coisas acabariam mal. Explorar envolve muitos riscos. Pode levar a ferimentos graves ou bem à morte, então talvez não seja algo que o líder deva fazer. Era algo que acabará de lhe ocorrer. No momento eles tinham Tokimune, então as coisas dariam certo mesmo que teoricamente, algo acontecesse com Haruhiro. Havia também a questão de se ele poderia delegar a tarefa a algum de seus outros companheiros. Embora Hanta e Yumi fossem rápidos devido aos seus trabalhos, nenhum dos dois tinha a personalidade necessária para isso. Faltava-lhes a capacidade de concentração. Quem fez isso pelos toques? Talvez Inui, já que ele também costumava ser um ladrão, mas afinal, ele estava pensando nos toques. Eles poderiam não se preocupar com um detalhe como o reconhecimento do terreno e simplesmente, invadir, fazer barulho e pronto. Não era que o trabalho de reconhecimento fosse algo insignificante. Ele não odiava fazê-lo. Esse tipo de trabalho bastante simples, mas que alguém tinha que fazer, e que tinha um impacto real no resultado se feito corretamente, mas que não rendia muitos elogios a quem o realizava, embora ainda lhe proporcionasse uma sensação de satisfação pessoal. Eram esses os trabalhos que Haruhiro secretamente apreciava. Devo admitir, não sou uma pessoa muito inteligente, pensou ele. Mas tudo bem, estou bem assim. Mesmo que tentasse se forçar a mudar, logo seria desmascarado e revelaria sua verdadeira natureza. De forma simples e natural, sem fazer nenhum barulho, ele desceu pelo buraco. Ele chegou ao fundo. Havia uma trilha. Ele não conseguia ver o que havia lá embaixo, mas também não pressentia nada por perto. Parece que está tudo bem, gritou Haruhiro. Podemos continuar. Desça. Tokimune e em seguida cada um dos outros desceram. Em momentos como esse, Haruhiro pensou que talvez fosse melhor se Tokimune tivesse ficado acordado até que todos os outros descessem, mas optou por não dizer nada. A partir dali, o caminho se estreitava. Tinha cerca de 2 metros de altura e menos de 1,5 metros de largura. Não era impossível caminhar em duplas, mas seria apertado. Então Haruhiro foi à frente, com Tokimune atrás dele à esquerda, que cava diagonalmente à direita, atrás de Tokimune e assim por diante. Eles avançaram em uma coluna em zigue-zague pouco ortodoxa, ou melhor, em uma coluna e meia. Não eram apenas Haruhiro e seu grupo que estavam quietos agora. Os toques também estavam. Provavelmente vai acontecer alguma coisa aqui. Tem que haver alguma coisa. Haruhiro sentiu o pulso acelerar. Não, calma, disse a si mesmo. Mantenha a cabeça fria. Se eu ficar muito nervoso, isso limita meu campo de visão e meu corpo fica tenso. O caminho era mais ou menos plano e reto. Em certo ponto, Haruhiro percebeu que estava indo muito devagar. Talvez fosse melhor acelerar um pouco o passo. Agora mesmo, Haruhiro parou de andar e se virou. Alguém disse alguma coisa? Tokimune deu de ombros. Pode ser. Alguém disse alguma coisa? Ninguém levantou a mão. Todos balançaram a cabeça negativamente. Você ouviu alguma coisa? Perguntou Tokimune. Não. Bem, eu achei que sim. Talvez? Foi só isso. Haruhiro levou o dedo indicador aos lábios. Todos prenderam a respiração. Eu consigo ouvi-los, pensou ele. Aruburubura. Furagura burubaradira. Churubiraburagragureiro. Piurário gadi. Aburagu. Esses eram os tipos de vozes que ele ouvia. Rikomos, Kikawa disse em voz baixa. Você acha que existem muitos deles? Haruhiro respirou fundo e pousou a lanterna no chão. Vou dar uma olhada. Você vai ficar bem? Era incomum Tokimune demonstrar preocupação por ele dessa forma. Isso é um mau presságio, pensou Haruhiro, nervoso. Não.
Se você quiser, posso ir com você, sabe? Disse Hanta com um tom de superioridade. Se minha única alternativa fosse ir com você, eu estaria 800 milhões de vezes melhor sozinho. Então não, obrigado, disse Haruhiro. Você não é nada fofo. Aug. Hanta estava encolhido. Alguém o havia atingido com um bastão. Haruhiro é fofo. Era Mimorin, inexpressiva como sempre. Como assim? Perguntou Shihoru. Ela provavelmente fez a pergunta porque lhe veio à cabeça, mas mesmo assim foi um pouco maldosa. Não, talvez não. Não era nada fofo. Haruhiro não era nada fofo. Ele não queria que ninguém pensasse que ele era fofo. É lamentável como ele se esforça tanto, mas mesmo assim não tem tempo, respondeu Mimorin. Entendi. Haruhiro apertou a ponte do nariz. Entendo. Era verdade, ele era lamentável, e talvez estivesse se esforçando demais apesar disso. Na verdade, ele ficou chocado por ela ter chegado tão perto do alvo, e não tinha certeza se conseguiria se recuperar. Bem, mesmo que ele estivesse bem com isso, o que não estava, como aquilo poderia ser considerado fofo? Mimorin, disse Ana-san enquanto abraçava Mimorin pela cintura, que estava bem alta para ela, considerando sua baixa estatura. Agora eu meio que entendi, né? Certo? Mimorin assentiu com a cabeça. Que coisa ruim. Ana-san acha que é duradouro. Não. Cativante. Um subconjunto, um tipo de pena? É. Ele é patético? Não é? Perguntou Ana-san. Mimorin inclinou a cabeça para o lado e pensou por um momento, mas acabou não respondendo a pergunta de Ana-san antes de se virar para Haruhiro. Haruhiro, você é fofo. Obrigado, disse ele. Quero ficar com você como animal de estimação. Deixe-me. Não posso. Realmente. Sim. Não morra. Ok. Haruhiro saiu como se estivesse tentando escapar. Observar. Eu tenho que observar. Vou me dedicar ao máximo. Vou fazer o trabalho de observação mais perfeito de todos os tempos. Vou observar como ninguém. Eu vou observar. Agora eu vou ser o chefe dos observadores. Eu sou o melhor observador de todos os tempos. Quero poder estufar o peito e dizer isso com orgulho. Ok, não é bem assim, mas agora é hora de observar. Por enquanto vou observar. Usar a furtividade. Ah, isso é muito divertido, furtividade. Eu adoro. Furtividade. Eu sou patético, mas vou me matar de trabalhar sem nenhum motivo específico. Qual o problema em trabalhar duro? Nenhum. Eu já sou lamentável, então se eu não me esforçar ao menos, serei lamentável demais, sabe? Serei como a Ana-san. Suspiro. Concentração. Preciso me concentrar. O caminho seguia sem curvas. Ele continuava ouvindo os Sicomos conversando. Não entendia muito bem, mas talvez estivessem batendo papo? Não parecia haver muita urgência. Conforme avançava tateando, as vozes ficavam mais altas, então a única certeza que tinha era que havia Ricomos mais à frente. Deixar a lanterna para trás tinha sido a decisão certa, pensou. Provavelmente. Ele avistou uma luz à frente. Uma luz fraca e tênue. Ele se aproximou dela. Pouco antes de chegar a uma área mais ampla, Haruhiro parou. Abureira, burareiro, samurai. São todas muito bonitas, muito bonitas, muito bonitas. Habureshu buraruru fanafarabucho irebureshoruto. Eles estão lá. Lá. Estão vindo agora. De lá. O quarto tem altura, largura e profundidade consideráveis. Mas como é exatamente por dentro? E o que é essa luz fraca? Ele apertou os olhos. Nada bom. Não consigo ver. Haruhiro virou o pescoço, depois os ombros. Acenando com a cabeça, ele espiou um pouco para fora. É grande, embora, diga-se de passagem, não seja absurdamente largo. Bem, talvez uns 10 metros de diâmetro. Por aí. Não sei qual a altura do teto, nem até onde ele se estende. Há fontes de luz por toda parte. Há muitos buracos, grandes e pequenos, na parede de pedra, e parece que sai uma luz azul deles. Parece que os Sicomos estão dentro desses buracos. Onde os buracos estão? Pendurados de cabeça para baixo. Também há Ricomos. E os Sicomos, eles estão falando sobre alguma coisa? Parece que sim. É um ninho de Ricomo? Provavelmente é isso que este lugar representa. Haruhiro voltou antes que os Sicomos pudessem encontrá-lo. Ele foi recebido de volta por um grupo silencioso de 11 soldados voluntários e um Zodiac-kun. Parece um ninho de Ricomo, disse Haruhiro. Tem um monte deles. Mais de 10 ou 20. Invadir esse ninho não é algo que eu gostaria de fazer. Pelo menos, não pessoalmente. Tokimune tinha uma expressão pensativa no rosto. Deixem isso comigo, disse Tada, a luz da lanterna refletindo em seus óculos enquanto falava. Pelo que vejo, os Sicomos não vão atacar. Vou verificar isso agora. Vocês, pelo menos, preparem-se para correr, caso seja necessário. Espere aí, disse Hanta, com um sorriso nada ousado que, na verdade, era uma mistura de medo e bravata. Não podemos deixar os Tokis fazerem tudo por nós. Deixe-me ir também. Kerry. Desista. Hanta. Kerry. Você pode tentar bancar o descolado, mas nunca vai conseguir. Isso não é verdade. Eu estava muito legal agora, não estava? Gritou Hanta. Estava no nível em que vocês poderiam se apaixonar por mim apesar de si mesmo, certo? Certo. Vamos lá? Certo. Hanta olhou para as garotas. Não recebeu resposta, apenas olhares frios. Não, Haruhiro coçou a cabeça. É claramente perigoso, então talvez você devesse desistir? Não. Tada ajustou os óculos com o dedo indicador esquerdo. De jeito nenhum. Escuta, Tokimune. Se as coisas piorarem, fuja sem mim. Claro, disse Tokimune. Ok, vamos fazer isso. Ele aceitou isso facilmente. Murmurou Kuzaku. Você está de acordo com isso, Haruhiro? Perguntou Tokimune. O fato de Tokimune ter consultado ele foi uma surpresa. Certo, pode ir, Tada. Bem, eu ainda não tinha te dado uma resposta, não é? Pensou Haruhiro. Tada colocou seu martelo de guerra no ombro, cantarolando enquanto se afastava em um ritmo tranquilo. Esperem, esperem. Eu também. Hanta e Zodiac-kun correram atrás dele. Uau! Yumi olhou perplexa. Mary pigarreou. Talvez estivesse tentando se acalmar. Haruhiro suspirou.
Parecia que ele pontuava quase tudo com um suspiro. Suspiros eram a única coisa em que ele podia acreditar. Não, não se tratava de acreditar ou não acreditar. Apenas. Vou seguir um pouco atrás do Tada-san, disse ele. Tokimune-san, por precaução, deixe todo mundo pronto para fugir. Certo. Tokimune assentiu. Obrigado pelo seu trabalho árduo. Haruhiro. Mimorin acenou com a cabeça para ele sem expressão. Viva. Ok. Ele ficou feliz por ela estar torcendo por ele, pelo menos. Não, talvez nem tanto. Haruhiro permaneceu 3 metros atrás de Hanta e Zodiac-kun. Tada ainda cantarolava baixinho. O cara estava se divertindo demais. Ele devia estar maluco. O que parecia mais normal não era apenas louco, era o mais louco de todos. Esse era o padrão que o grupo havia acabado seguindo. Tada parecia estar indo para um passeio alegre, mas Haruhiro estava tenso. Hanta também estava andando de um jeito estranho. Ele estava completamente assustado. Comparado a Tada, o comportamento de Hanta era quase fofo. Essa foi uma ideia nova para Haruhiro. Hanta sendo fofo. Tada não parou nenhuma vez, nem diminuiu o passo antes de entrar no ninho. Hanta estava hesitante, mas Zodiac-kun o empurrou por trás. Uau! Ei, Zodiac-kun, pare! Eu preciso estar mentalmente preparado antes de fazer isso, sabia? Kerry, calha a boca e morra. Eu não vou morrer ou. Hanta Haruhiro o advertiu. Embora já fosse tarde demais, você está falando muito alto, cara. Uau! Hanta deu um pulo. Hahaha. Tada se virou para eles e deu uma pancada com seu martelo de guerra. Não se preocupem. Não tem problema. Se eu acertar o alvo, os Sicomos não virão nos atacar. As vozes Sicomo haviam parado. Estava tudo em silêncio. Viu? Disse Tada com ar de superioridade olhando em volta do ninho. Exatamente como eu pensava. Esses caras são os covardes mesmo. Não são exatamente beligerantes. Não, mas Tada-san, você matou um deles no outro quarto, disse Haruhiro. Foi aí que eu saquei, disse ele com convicção. Pela sensação que tive quando o atingi. Eu sabia que o cara era fraco. Então é tipo, como posso dizer? Algo instintivo, né? Perguntou Haruhiro. A vida, cara, disse Tada. Não se trata de razão. Hanta caiu de joelhos, agarrando o peito. Uma grande frase nasceu. Você tem razão. A vida não é sobre razão, não é? Tada-san, você é incrível. Não me elogie tanto. Tada bateu com o martelo de guerra no ombro enquanto ajeitava os óculos. Vou pegar sua estupidez. Varra. Não, ou. Lá vai você sendo assim de novo. Tada-san. O que há com esses dois? Pensou Haruhiro. Hanta sempre foi um idiota, mas talvez Tada também seja? Será que os dois são idiotas? Os Sicomos permaneceram em silêncio, sem dar sinais de que iriam se mover. Mas pensando bem, talvez essa fosse a calmaria antes da tempestade? Haruhiro sinceramente não se sentia nada seguro. Haruhiro, venha você também. Tada fez um gesto para que ele se aproximasse. Acho que prefiro não. Venha logo para cá, disse Tada. É isso aí para o Piruô, gritou Hanta. Não amarele com a gente, seu idiota. Anda logo, disse Tada. Ou eu vou te dar um soco. Se você me acertar com isso, eu posso morrer facilmente, sabia? Haruhiro murmurou. Ele provavelmente não estava falando sério. Mas sendo Tada, Haruhiro não tinha certeza, então não lhe restou outra opção senão obedecer. Haruhiro entrou hesitante no ninho. Era verdade, o Rikomo que haviam encontrado na sala anterior não era tão forte. Mesmo assim, se os Sikomos os atacassem em massa, seriam uma ameaça. Ou melhor, a diferença numérica era tão grande que Haruhiro e os outros dois poderiam ser devorados em um instante. Ele sentia a morte muito próxima. Mimorin havia lhe dito para viver, mas isso talvez não fosse possível. Ou talvez fosse. Afinal, os Sikomos não se mexeram. Suas vozes estavam silenciosas. Hanta. Tada apontou com o queixo para o caminho de onde vieram. Vá chamar Tokimune. Haruhiro e eu esperaremos aqui. Sim, senhor, gritou Hanta. Kerry. Você é como um esquilo, Hanta. Kerry. Combina com você? Kerry. Cala a boca. Tá tudo bem. O Tada é o cara com a frase do dia. Hanta fez essa declaração sem sentido e saiu correndo pela trilha. Zodiac-kun foi atrás dele. Agora Haruhiro estava sozinho com Tada. Não, havia uma tonelada de Rikomos ao redor deles. Era difícil chamar aquilo de estarem sozinhos. Haruhiro. O que? Tada não disse mais nada de imediato. Passou-se um instante antes que ele dissesse. Cuide bem da Mimori por mim. Dizer o quê? Ela é maior do que eu, tem um gosto horrível, nunca sei o que ela está pensando. Não me deixa chamá-la de Mimorin e me irrita. Mas ainda somos camaradas, disse Tada. Não, eu não sou a pessoa certa para perguntar isso, disse Haruhiro. Você não está satisfeito? Não, acho que esse não é o problema aqui. Os peitos dela são enormes, cara, disse Tada. Embora ela seja enorme no geral. Não acho que isso tenha a ver com a questão, disse Haruhiro. Com certeza, disse Tada com convicção. Cara, se você zoar de peitos, vai acabar chorando por eles depois. É assim que funciona? O quê? Você nunca chorou por causa de peitos antes? Perguntou Tada. Nunca. Eu tenho. Você não vai perguntar? Perguntou Tada. Você não vai pedir todos os detalhes? Você quer conversar sobre isso? Perguntou Haruhiro. Nem pensar, respondeu Tada, irritado. É assunto meu. Você deve estar maluco, cara. Você é a última pessoa de quem eu quero ouvir isso. Haruhiro olhou ao redor. Os Sikomos permaneciam em silêncio. Não me diga que você nos deixou a só para dizer isso? Perguntou Haruhiro. Sim, disse Tada. Não diga que eu fiz isso só por isso. É algo muito importante, entendeu? Não tenho nenhum sentimento especial por ela, então é isso, disse Haruhiro. Você é muito claro quanto a isso, né? Você é um cara honesto. Sendo tão bem intencionado, como é que você pode ser tão perturbado? O que há de errado com você? O que há de errado, afinal? Disse Haruhiro.
Com você quero dizer. Logo, Hanta voltou com Tokimune e os outros. Hanta, Zodiac-kun e os Tokis entraram no ninho como se nada tivesse acontecido, mas Kuzaku, Shihoru, Yumi e Mary estavam tímidos. Isso é normal, pensou Haruhiro. É reconfortante de se ver. O normal é bom. O normal é o melhor. Tokimune sombreou os olhos com uma das mãos e olhou em volta, inquieto. Este é o ninho de Hikomo, hein? Tem um monte deles. Os Hikomos, que até pouco tempo atrás estavam quietos, agora faziam muito barulho. Haruhiro estava desesperado de preocupação. O que fazemos daqui para frente? Gaguejou ele. Vamos em frente, é isso que fazemos, disse Tokimune. Isso faz sentido, Haruhiro murmurou. Quer voltar? Então volte. Nós vamos ficar. Aliás, vamos ainda mais longe, sabia? Tokimune estava dizendo que eles não precisavam de Haruhiro para prosseguir com a exploração. Se Haruhiro quisesse desistir, os Tokis continuariam explorando sozinhos. Vamos lá, disse Haruhiro. Não trocaria por nada, disse Tokimune, exibindo seus dentes brancos. Não consigo evitar a sensação de que fui induzido a isso, pensou Haruhiro, frustrado. Tudo está acontecendo no ritmo dos Tokis, mas se eu lutar com eles pelo controle, não vejo como sair vitorioso. Será que só me resta seguir o fluxo? Se os Hikomos decidissem eliminar os intrusos, Haruhiro e os outros, naquele instante, tudo estaria acabado. Era difícil prever qualquer resultado que não fosse a aniquilação total deles. Ao pegar a lanterna de Kuzaku e avançar em 2 colunas, Haruhiro se perguntou se aquelas pessoas entendiam aquilo. Não era possível que não tivessem noção do perigo. Estavam correndo um risco calculado. Isso provavelmente era perfeitamente natural para os Tokis. Então esse é o tipo de gente, pensou Haruhiro. Essas eram as pessoas adequadas à vida de soldado voluntário. Não pessoas comuns e entediantes como Haruhiro, mas pessoas como os Tokis ou bem como Hanta que eram um pouco excêntricos. Haruhiro estava fazendo algo para o qual não era adequado. Havia algum sentido em fazer o que ele podia, independentemente de ser adequado ou não? Ou havia coisas que ele podia fazer justamente por ser inadequado para a tarefa? Os gritos estridentes dos Hikomos não davam sinais de diminuir, mas eles não tomaram nenhuma outra providência. Se fossem só esses caras, disse Tokimune, esticando o pescoço, eles seriam esmagados num instante. O Buraco Maravilha não perdoa. Haruhiro mais ou menos entendeu o que ele estava dizendo. O Buraco das Maravilhas era um lugar de sobrevivência do mais forte, onde os fortes devoravam os fracos. Criaturas que não conseguiam defender seu território eram rapidamente exterminadas. Até mesmo os 3 demi-humanos, considerados as raças mais fracas do Wonderhole, podiam ser bastante ferozes, dependendo de seus inimigos. Os Hikomos, embora isso fosse baseado apenas nas impressões atuais de Haruhiro, eram passivos demais e fracos demais. O caminho seguia em linha reta à frente. Havia aberturas para virar à esquerda, à direita e à direita, nessa ordem, mas Tokimune as ignorou e seguiu em frente. Então chegaram a uma bifurcação em T. Os Hikomos fizeram barulho, mas não atacaram. Haruhiro e os outros viraram à esquerda. Havia 2 entradas para virar à esquerda. Quando passaram por elas, deixaram de ver aquele brilho fraco. Não ouviram mais as vozes dos Hikomos. Será este o fim do ninho? Murmurou Haruhiro. Tokimune apontou para frente. Não, tem um caminho. E além disso? Sim, eu sei, pensou Haruhiro. O vento. Uma corrente de ar vinha de mais à frente. Era possível chamá-la de vento. Haruhiro não estava relaxando, mas de repente começou a se tensionar por algo. Ele não sabia o motivo. Haruhiro não tinha uma base clara para isso, mas suas expectativas para o que estava por vir estavam aumentando. Por algum motivo, todos os outros pareciam estar da mesma forma. O caminho começou a serpentear. Além disso, apresentava uma leve inclinação. Para cima. Hanta elevou a voz, olhando para a esquerda, para a direita e para trás deles. O Zodiac-kun sumiu. Você não ficou sem tempo? Perguntou Yumi. Não pode ser isso. Hanta inclinou a cabeça para o lado. Bem, tudo bem. Está tudo bem? Haruhiro pensou por um instante. Bem, acho que está tudo bem, reconsiderou, percebendo que talvez estivesse se precipitando um pouco. Quero chegar ao fim deste caminho o mais rápido possível. Sinto que haverá algo lá. Não, definitivamente haverá algo lá. O vento está frio. A luz à frente. Essa luz é... Einui rosnou baixinho. Estamos lá fora, você disse? Lá fora, pensou Haruhiro. Não, isso é absurdo. Quer dizer, estamos bem fundo. Isto é subterrâneo. Não podemos estar lá fora. Mas, aquela luz é quase como se estivéssemos lá fora. E ainda tem esse vento. Oh, Rinin. Mal posso esperar. Hanta correu para frente. Você, Tada correu atrás dele. Ah, alhanha. Tokimune começou a correr enquanto ria. Que injustiça. Eu também. Gritou Kikawa, seguindo-os. Einui também foi. Não há cura para a tolice. Ana-san gritou algo insultuoso e saiu correndo atrás deles. Então eu vou também, sabia? Eu preciso ir sim. Mimorin estava inexpressivo, silencioso e caminhava para frente com passos largos. Haruhiro olhou para Kuzaku, Shihoru, Yumi e Mary antes de correr atrás deles. Ele entendia um pouco do que Hanta e os outros estavam sentindo, mesmo que não quisesse. Afinal, e se isso realmente estivesse acontecendo lá fora? Ele não achava que fosse assim, é claro. Isso era impossível. Mas, e quanto à chance de 1 em 1 milhão? Isso sim seria um acontecimento. Não, talvez fosse mais do que apenas um acontecimento. No mínimo para o pobre Haruhiro, o cara medíocre que se esforçou demais, seria um evento importantíssimo. Mesmo sem correr a toda velocidade, ele estava ficando com falta de ar. Lá fora, pensou ele. Ah, uau, exclamou Haruhiro. O céu. Ele conseguia ver algo parecido com o céu. E olhou fria. Hanta soltou um grito bizarro de puro espanto. É agora, exclamou Tokimune, aparentemente tendo se adiantado a Tada. Tada riu. Seven. Kikawa não estava falando coisa com coisa. O que significa Seven afinal? Ei,
Ha 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 ha. Inui deu uma risada alta de vilão. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ana-san estava enlouquecendo. Mimorin parou e ficou imóvel assim que saiu. O vento era forte, tão intenso que fazia seus grossos cabelos esvoaçarem ao vento. Haruhiro parou ao lado de Mimorin. Deparar-me com uma cena como essa e só conseguir dizer isso. Foi uma manifestação precisa da mediocridade de Haruhiro, e isso doeu. Falhain. Yumi estava com a boca bem aberta. Não acredito, sussurrou Shihoru enquanto abaixava a cabeça em direção ao chapéu. Sério? Kuzaku estreitou os olhos. Isto é, Mary balançou a cabeça negativamente, começando a estender a mão em direção a Kuzaku antes de retirá-la. Existia um céu. Haruhiro e os outros estavam sob um céu pontilhado de azul profundo, azul com um leve tom avermelhado, roxo, laranja, amarelo, vermelho e todas as cores intermediárias. Era o céu do entardecer. Atrás deles havia um buraco que se abria na encosta de uma colina, e o céu se estendia em todas as direções. Eles viam o céu ao entardecer quase todos os dias, mas este era diferente. As cores eram vibrantes demais. Não era só isso. O sol nascia no leste e se punha no oeste. Quando o sol se punha, era o céu ocidental que ficava vermelho. Quando o sol nascia, era o contrário. Mas não neste céu. Ele não conseguia identificar os pontos cardeais, mas tudo era vermelho, com alguns pontos amarelos também. Não havia sinal algum do sol. Era quase como se o céu tivesse sido salpicado com tintas de cores diferentes. Hanta e todos os Tokis, exceto Mimorin, desciam correndo a encosta coberta de grama. Havia rochas esbranquiçadas em forma de pilares espalhadas pela colina. Haruhiro percebeu que Tokimune, os outros e os pilares não projetavam sombra. Claro, o mesmo acontecia com Haruhiro. Não, murmurou Mimorin. Este não é o nosso mundo. Sim, Haruhiro assentiu. É outro mundo. O Reino do Crepúsculo. Esse foi o nome que Ana-san lhe deu. Ele sendo outro mundo que se estendia além do ninho Hikomo, é claro. Haruhiro achou que não era um nome ruim, honestamente, e que talvez devessem pedir a ela para sugerir um nome melhor para os Hikomos também. O primeiro dia de exploração após descobrirem o Reino do Crepúsculo terminou com eles vagando em círculos naquela colina inicial. No dia seguinte, planejaram levar comida, água e barracas para que pudessem continuar a exploração sem precisar voltar para casa todos os dias. Se encontrassem um bom lugar, queriam montar um acampamento base para a expedição. Para isso, esperavam encontrar pelo menos uma fonte de água. Havia muitas coisas em que eles precisavam pensar, e todas elas eram divertidas. Naquela noite, Haruhiro não conseguiu pregar o olho. Ele também não estava com vontade de ir ao seu lugar de costume para beber. Precisava dormir para estar bem descansado para o dia seguinte. Hora de dormir. Preciso dormir. Vou dormir. Quanto mais pensava nisso, menos conseguia dormir. O ronco de Hanta começou a irritá-lo ainda mais do que o normal. Ele ficou irritado e, de alguma forma, ainda conseguiu adormecer eventualmente para depois acordar. Eles se prepararam e seguiram para o ponto de encontro com os Tokis, o buraco logo depois do Reino dos Demônios. Haruhiro não tinha um relógio mecânico porque eram caros, então não sabia a hora exata, mas eles saíram do posto avançado do campo solitário por volta das 7 horas. O Buraco Maravilha ficava a cerca de 1 quilômetro a noroeste do posto. Mesmo considerando o tempo que levariam para atravessar o Vale dos Buracos, o Ninho dos Morias e o Reino dos Demônios, provavelmente chegariam a tempo para o encontro combinado às 9 horas. Eles não encontraram nenhum abutre, então provavelmente chegaram bem antes das 9 horas. Depois, esperaram por pelo menos 1 hora. Eles estão atrasados. Hanta bateu o pé indignado. Estamos esperando há quase meio-dia, sabia? O sol já vai se pôr. Não estamos esperando há tanto tempo assim, disse Yumi, com um olhar meio exasperado, meio exausto. Mas mesmo assim, eles estão muito atrasados. Ontem chegaram na hora. Você acha que aconteceu alguma coisa? Shihoru franziu a testa e soltou um pequeno suspiro. Antes que pudéssemos nos encontrar, você quer dizer? Mary olhou para o pulso esquerdo. Cansada de esperar ou não, aquele era o buraco das maravilhas. Ela não podia deixar a proteção acabar. Kuzaku estava agachado há algum tempo. Talvez eles tenham chegado um pouco atrasados e se deparado com um abutre, ou algo assim. Será que um abutre realmente lhes causaria problemas? Haruhiro cruzou os braços. Fico pensando. Que tal se simplesmente seguirmos em frente? Hanta riu maliciosamente para si mesmo. Seria como se estivéssemos tentando nos antecipar a eles. Yumi inflou as bochechas. Você quer dizer uma vantagem inicial? Haruhiro a corrigiu, então virou o pescoço. Eles não teriam feito isso. Shihoru entendeu rapidamente. Ou talvez a quem essa ideia ocorreria ou não tenha mais a ver com a personalidade de cada um. HM? Hanta piscou, alternando o olhar entre Haruhiro e Shihoru. Ele é um idiota e faz tudo pela metade, mas pelo menos não é astuto nem traiçoeiro, né? Pensou Haruhiro. Mary pareceu ter percebido. Eles não poderiam ter feito isso. Então, basicamente, Kuzaku olhou para o buraco. Não é que eles ainda não tenham chegado, eles já foram na frente. Bem, não é como se soubéssemos disso com certeza, sabe? Disse Haruhiro. Acho que não. Eles não fariam isso. Era o que Haruhiro queria acreditar. Mas, não posso descartar essa possibilidade. Bem, afinal de contas são os Tokis, disse ele lentamente. Eles tinham um lado imprevisível. A ideia podia surgir de repente na cabeça deles, e eles pensavam, será que vamos fazer isso? Será mesmo? E então simplesmente faziam. Além disso, não se sentiam nem um pouco mal por isso. De qualquer forma, você não acha que deveríamos ir, disse Hanta com uma seriedade incomum. Se eles se atrasarem, a culpa é deles. Se estiverem tentando nos passar a perna, a culpa é ainda maior. Já perdemos tempo demais. Tempo é dinheiro, dizem. Não há motivo para ficarmos aqui parados por mais tempo. Tudo aquilo parecia razoável, apesar de ter saído da boca de Hanta. Por que não vamos? Kuzaku se levantou.
estou cansado de esperar. Não houve objeções, então eles seguiram em frente. Primeiro, eles passaram pelo túnel circular, depois pelas 17 salas de ovos, que poderiam ter ignorado, mas por precaução, fizeram uma inspeção superficial. Não viram um único ricomo. Eles desceram pelo buraco vertical até o ninho do ricomo. Há ninhos demais no buraco das maravilhas, pensou Haruhiro. Deveríamos ter dado um nome diferente para o lugar. Um pouco antes de chegarem ao ninho dos sicomos, Haruhiro percebeu que algo havia mudado. Estava estranhamente barulhento. Os sicomos também haviam conversado sobre algo ontem, mas desta vez pareciam muito mais barulhentos do que antes. Tem algo estranho acontecendo. Hanta lançou o feitiço para invocar Zodiac-kun. Casamento. Casamentole. Finalmente. Hoje Hanta morre. Casamentole. Casamento. Você nunca muda, né, Zodiac-kun? Disse Haruhiro. Não era hora de se impressionar com o demônio. Haruhiro estava sendo pressionado a tomar uma decisão. Mas bem, isso não era novidade. Vou dar uma olhada, decidiu ele. Todos os outros fiquem aqui. Se for perigoso eu grito, então corram imediatamente. Entendi. Hanta colocou a mão no ombro de Haruhiro, mostrando a língua de canto de boca e piscando. Se for preciso, vamos te abandonar e fugir. Não se preocupe com isso. Embora Haruhiro tivesse tido a intenção de que eles fizessem exatamente isso, ainda assim o irritou. Mas ele sabia que sua raiva só deixaria Hanta feliz. Haruhiro deixou a lanterna para trás e usou furtividade para explorar o terreno. Parando bem em frente ao ninho de Rikomo, ele tentou avaliar a situação. Sim, ele teve a impressão de que eles estavam realmente empolgados com alguma coisa. Havia algum motivo? Ou era comum os Rikomos fazerem tanto alvoroço? Eles só fazem barulho, é tudo, pensou Haruhiro, reunindo coragem e decidindo então tentar se aproximar um pouco do ninho. Muito bem. Ele entrou. Nada mudou. Nada aconteceu. Os Rikomos estavam espalhados por toda parte, exatamente como antes. Talvez houvesse algo que Haruhiro simplesmente não percebeu. E espere, havia algo vindo em sua direção do outro lado. Um Rikomo? Pensou ele. Aparentemente não. Parece humano. Ou pelo menos era o que ele pensava. Mas quando chegou a hora de decidir o que fazer, Haruhiro não tinha certeza. Uma pessoa. Quem? Havia apenas 12 pessoas que sabiam da existência daquele lugar, incluindo Haruhiro. Se ele pensasse normalmente, teria que ser um deles. Em outras palavras, um dos toques. Mas isso era. Uma única pessoa, pensou Haruhiro. Apenas uma pessoa. Eles ainda estão longe, e não está muito claro aqui, então não consigo enxergar muito bem. Tudo o que posso dizer com certeza é que eles parecem humanos. Talvez não sejam humanos. Podem ser alguma outra criatura com aparência humana. Uma criatura perigosa, talvez. E possivelmente a razão pela qual os Rikomos estão fazendo tanto barulho. Não, Haruhiro balançou a cabeça negativamente. É um ser humano. Ele está andando para cá. Ou melhor, parece que está tentando correr, mas não consegue. Ele está arrastando a perna. Será que está machucado? Ele parou. Parece que está descansando por um instante. Haruhiro começou a andar. Depois de um instante, ele reconheceu. Kikawa. Arushi, disse o homem. Recebi uma resposta. Parece que eu estava certo. Kikawa. É Kikawa. Haruhiro correu até Kikawa. Ele não parecia muito animado. Haruhiro sabia que era Kikawa, mas não tinha ideia da gravidade de seus ferimentos. O que houve? Por que você está aqui? O que aconteceu? Perguntou Haruhiro de repente. Desculpe. Kikawa sentou-se. Desculpe, Arushi. Tipo, sério, eu peço desculpas. Mas eu... Não se preocupe com isso, disse Haruhiro. Sem desculpas por enquanto. Isso pode esperar. Você consegue se levantar? Sim. De alguma forma. Certo, disse Haruhiro. Vamos voltar para onde os outros estão por enquanto. Você está ferido, não é? Não é nada grave, disse Kikawa. No meu caso, vamos precisar que a Mary dê um jeito em você. Haruhiro ofereceu o ombro para Kikawa. Não é nada demais. No meu caso, a maneira como ele disse aquilo incomodou Haruhiro. No caminho de volta, Haruhiro tentou perguntar, onde estão Tokimune-san e os outros? No reino do crepúsculo, conseguiu dizer Kikawa. Todos nós fomos. Partimos esta manhã, enquanto ainda estava escuro. Estávamos tentando chegar antes de você. Desculpe, Arushi. Como eu disse, não se preocupe com isso, disse Haruhiro. Então, por que você está sozinha aqui? Disseram-me para ir. Então aqui estou eu. Só com isso, não consigo dizer o que aconteceu, disse Haruhiro. Tokimune-san mandou você fugir? É. Aquele cara disse que eu sou o amuleto da sorte dos toques. Por isso que ele me mandou de volta para o buraco das maravilhas sozinho, para pedir ajuda. Ele achou que vocês estariam no ponto de encontro. Ajuda. Haruhiro empalideceu. Ele nem sequer havia imaginado uma situação como essa. Era ruim. Muito ruim. Alguma baixa? Eles estão vivos, disse Kikawa. Haruhiro soltou um suspiro de alívio. Mas apenas até onde eu sei. Faz sentido, disse Haruhiro, assentindo com a cabeça. Algum tempo deve ter passado. Bem, mesmo assim, significa que ainda há alguma esperança para eles. Esperança, hein? Kikawa fungou. Droga, murmurou Haruhiro. Por que isso tinha que acontecer? Haruhiro levou Kikawa de volta para onde Hanta e os outros estavam e pediu para Mary cuidar dele. Kikawa tinha ferimentos na perna esquerda, no ombro direito e um profundo na barriga. Ele estava em um estado bastante perigoso. Eles fazem alguma coisa desonesta, como tentar nos pegar desprevenidos, e aí isso acontece com eles. Patético. Hanta socou a palma da mão esquerda com o punho direito. Mesmo assim, isso não significa que podemos abandoná-los, disse Haruhiro. Primeiro precisamos obter um relato preciso do que aconteceu, disse Shihoru. Ela estava certa. Certo, embora Kikawa tivesse terminado de se curar, ele sangrou bastante. Ele talvez estivesse se sentindo tonto, porque permaneceu sentado no chão enquanto falava. É que, lembra de ontem?
Não havia nada de perigoso naquela época, então honestamente talvez tenhamos baixado um pouco a guarda. Yumi se agachou ao lado de Kikawa, dando-lhe um tapinha na cabeça para consolá-lo. Não havia nada de perigoso ontem. Você encontrou inimigos? Ei, Yumi, pare com isso. Não precisa ser legal com o cara, gritou Hanta. Está tudo bem. Você não sente pena dele? Yumi retrucou. Não, Yumi, o Hanta tem razão. Kikawa desviou o olhar, afastando a mão de Yumi. Eu não tenho o direito de ser tratada assim. Inimigos, né? Existiam. Inimigos. Eles nem tentaram se comunicar. Simplesmente nos atacaram do nada. Conforme Kikawa contou a história. Quando os Tokis se afastaram da colina com pedregulhos brancos espalhados ao redor e chegaram ao vale onde os pedregulhos brancos em forma de pilar eram mais numerosos, o inimigo os emboscou. Eles eram humanoides, usavam um pano branco sobre a cabeça com buracos onde ficava seu único olho e carregavam armas extremamente afiadas semelhantes a lanças. Também tinham aproximadamente a mesma altura que os humanos. Quando os viram, Tada murmurou, eles parecem uma seita. E assim os Tokis passaram a chamá-los de cultistas. Os cultistas haviam se escondido entre as rochas brancas em forma de pilar para emboscar os Tokis. Aparentemente, eles os superavam em número. Além disso, como o inimigo tinha o elemento surpresa, os Tokis começaram em desvantagem. Mesmo assim, os Tokis lutaram bravamente e mataram 7 dos cultistas. Os demais fugiram. Do lado dos Tokis, Kikawa, Inui e Mimorin sofreram ferimentos leves. Os Tokis tinham 2 sacerdotes, Tada e Ana-san. O próprio Tokimune também era um paladino, então, embora não pudesse se curar, podia curar os ferimentos de seus companheiros. Quando eles foram se curar, porém, foi aí que perceberam. Nada de magia de luz. Mary levou a mão à boca. É isso mesmo. Kikawa baixou a cabeça. Não funcionou ou não ativou. Algo assim. Nossa proteção também perdeu o efeito em algum momento. Agora que você mencionou, aconteceu ontem também, disse Mary lentamente. Notei quando saímos, mas achei que o efeito tivesse acabado. Os olhos de Hanta se arregalaram. O Zodiac-kun também sumiu, Os deuses, disse Shihoru em um sussurro. A magia da luz toma emprestado o poder de Lumiaris, e a magia das trevas toma emprestado o poder de Sulel para produzir seus efeitos. É por isso. É outro mundo. Mary mordeu o lábio. As bênçãos de Lumiaris e a malícia de Sulel não chegam ao reino do crepúsculo. Miau, Yumi colocou as mãos nas bochechas. Se isso for verdade, então se alguém se machucar, a Mary-chan não vai curá-los, sabe? Isso vai dificultar bastante as coisas. Isso é aterrador, disse Kusaku simplesmente. Como aquele que estava na linha de frente como tanque do partido não era apenas um problema, era uma questão de vida ou morte. Então, Kikawa levantou a mão direita fracamente e depois a abaixou. Claro, entramos em pânico. Mesmo que você não esperasse isso de nós. Foi aí que reforços inimigos, ou algo assim, apareceram. Seitas? Perguntou Haruhiro. Não eles, disse Kikawa. Bem, eles também estavam lá. Esses caras eram enormes. Não sei como descrevê-los. Grandes brancos como estátuas. Tinham corpos humanos, mas cabeças de leão. Quanto ao tamanho? Qual era mesmo a altura deles? Eu diria 4 metros, talvez. Talvez não tanto? Poderiam ter 3 metros. Gigantes brancos, disse Haruhiro lentamente. Isso mesmo, disse Kikawa. Eram 3 daqueles, caras, ou coisas. Tanto faz, junto com um monte de cultistas. Bom, a gente correu, claro. Não tinha muita escolha. Então, tinha os escombros de algum tipo de prédio? Uma ruína? Algo assim. Era enorme. A gente fugiu para lá, mas eles não desistiam. Ficaram nos perseguindo sem parar. Procuravam a gente e a gente corria e se escondia. Várias vezes tivemos que lutar com eles, e aí a Tokimune-san e o Tadashi também se machucaram. Bom, basicamente todo mundo menos a Ana-san ficou todo machucado e com hematomas. Vocês realmente protegem a Ana-san, disse Haruhiro. Faz parte da nossa identidade. É algo que fazemos. Kikawa deu uma risada fraca. Então Tokimune-san me disse para correr, para ir pedir ajuda. Escuta aqui, disse Hanta, esfregando o rosto. Se você nos contar todas essas coisas perigosas, acha mesmo que vamos? Quer dizer, mesmo se quiséssemos, não conseguiríamos. Cada um tem que cuidar da própria vida, cara. Mesmo que, no fundo, queiram ajudar. Bem, sim, disse Kikawa para Hanta, com os olhos voltados para cima. Escuta, Hanta. Eu sei disso. O Tokimune-san também sabe. Mas mesmo assim, era uma questão de perder todo mundo ou deixar só um de nós escapar, é o que eu acho. Se tivéssemos que escolher só um de nós para sair dali, obviamente seria a Ana-san. Mas a Ana-san não consegue fazer nada sozinha. Mesmo assim, proteger a Ana-san enquanto todos nós corríamos parecia demais para nós. Se fizéssemos isso no fim, todos nós acabaríamos mortos. Então, como Tokimune-san e a Ana-san não eram opções, e eu era o único que estava levemente ferido e que tinha a carreira mais curta como soldado voluntário, fui eu quem eles escolheram. Íamos arriscar tudo para tirar um de nós de lá, e eu acabei sendo o escolhido. Então, por ser o cara extremamente sortudo que sou, consegui correr até aqui. Mas sabe, de verdade, eu quero fazer alguma coisa para salvar o Tokimune-san e os outros. Aqueles caras, eles me acolheram, cara. Quando estou com eles, me divirto demais. Quer dizer, a gente se dá super bem. Cara, eu adoro esses caras. É por isso que, obrigado, Haruhiro. E Mary-chan, por me curarem. Eu, por mim, vou voltar. Quando Kikawa tentou se levantar, Haruhiro bloqueou seu caminho. Ele não conseguiu dizer, espere. Haruhiro ainda não havia decidido nada. Opções. Quantas havia?
Eles poderiam optar por deixar Kikawa ir sozinho. Em outras palavras, abandoná-lo. Eles poderiam optar por não o abandonar e, em vez disso, ir com ele. Eles poderiam optar por voltar ao posto avançado de Lonezomi Field para reunir pessoas, em seguida, ir ajudar. Haruhiro achou que a terceira opção parecia melhor. Agora que a situação havia chegado a esse ponto, não era a hora de se preocupar com a divulgação do conhecimento sobre sua descoberta, o Reino do Crepúsculo. Eles precisavam desistir, aceitar isso e se concentrar em resgatar os toques. E bem, Haruhiro pessoalmente não tinha problemas com isso. Se fosse o tipo de lugar que poderia facilmente colocar os toques em uma crise, seria demais para Haruhiro e seu grupo lidarem. Mas o tempo estava se esgotando. Levaria tempo. Se partissem agora para o posto avançado de Lonezomi Field, levariam mais de 4 horas para ir e voltar. Isso sem contar o tempo necessário para reunir um grupo de pessoas. Essa era a hora do dia em que todos os soldados voluntários estariam de folga, então provavelmente daria trabalho. Os toques estavam tão aflitos que foram obrigados a mandar Kikawa embora sozinho. Quanto mais cedo a ajuda chegasse, melhor. Ou melhor, eles não tinham escolha a não ser se apressar. Basicamente, escolher a terceira opção seria pouco diferente de escolher a primeira. Significava que as duas eram a mesma opção. A questão era, eles abandonariam Tokimune, Ana-san, Tada e Nui Mimoren, ou iriam salvá-los agora mesmo? Não me importo de ser medíocre. Só preciso ser mais decisivo, pensou Haruhiro. Quero me tornar um líder capaz de tomar decisões em frações de segundo e não deixar meus companheiros inseguros. Provavelmente não serei o tipo de líder que os faça pensar. Quero segui-lo, mas quero pelo menos ser o tipo de líder que os faça pensar. Bem, acho que vou segui-lo. Isso parece bastante difícil, no entanto. Mais um passo, e eles estariam no Reino do Crepúsculo, mas os olhos de Haruhiro ainda pareciam sonolentos. Não, ele mesmo não conseguia vê-los, mas sabia que provavelmente estavam. Tinham que estar. A sensação de tensão, a indecisão, o arrependimento, o pensamento de é melhor não fazer isso, e o pensamento de não, temos que fazer isso, estavam todos se misturando. Em momentos como esse, os olhos de Haruhiro pareciam ainda mais sonolentos do que o normal. Ele próprio tinha consciência disso. É claro que não era que ele estivesse com sono. Ele tinha certeza de que naquele momento, mesmo que Shihoru o atingisse com seu feitiço sombra sonolenta, ele não sentiria o mínimo de sonolência. Apesar disso, seus olhos pareciam sonolentos. Ele não poderia parecer menos despreparado. Foi mal, Haruhiro, disse Kikawa com um tom de sincero arrependimento. Pois é, a culpa é sua. Hanta deu uma risada nasalada. Deixa eu te falar, Kikawa. Esse favor vai te custar caro, cara. É melhor você entender isso. Ah, para com isso. Yumi cutucou Hanta no ombro. Você não devia estar falando essas coisas. A Kikawa está passando por um momento muito difícil agora. E o Meshi, Kikawa ficou com os olhos marejados. Parecia que ele realmente estava se sentindo fraco naquele momento. A magia é utilizável, disse Shihoru, acenando com a cabeça para Haruhiro. Eu consigo sentir os elementos. Está tudo bem. Vou defender Shihoru com tudo que tenho. Mary bateu no chão com seu bastão curto. Quanto a mim, Kuzaku baixou a viseira de seu capacete fechado. Eu protegerei a todos. Vamos com calma. Haruhiro coçou a nuca. Não, não é bem isso. Estou tentando dizer para não ficar tão tenso, talvez. Acho que é a mesma coisa. Bem, só para garantir que entendi, não seja imprudente. Desculpe, Kikawa, mas se as coisas piorarem, pretendo desistir. Além disso, temos vantagens sobre os toques em vários pontos. Nós me temos. O grande Hanta-sama. Hanta estufou o peito orgulhosamente. Primeiro, temos informações. Haruhiro naturalmente o ignorou. Os cultistas. Os gigantes brancos. Sabemos que há inimigos aqui. Podemos ficar em guarda. Kikawa também se lembra do caminho para as ruínas. Também sabemos que magia da luz, embora esta seja apenas um extra, magia das trevas não funcionam. E nós temos a mim. Hanta girou e fez uma pose estranha. Além disso, temos a nossa vantagem numérica. Haruhiro, obviamente, o ignorou. Não temos ninguém como a Ana-san que precise de proteção. Tá, era só uma piada, mas temos a Kikawa, então temos mais uma. Kikawa, você é um tanque, né? Sim, Kikawa sentiu. O Tokimune-san é um paladino com escudo e tudo mais, mas ele não parece muito resistente, né? É por isso que eu sou o nosso tanque principal. Bem, junto com Kuzaku teremos 2 tanques, disse Haruhiro. Por enquanto, Kuzaku será o principal, e Kikawa será um tanque secundário. Certo, disse Kuzaku. Tudo bem, disse Kikawa. Agora, quanto à terceira vantagem? Sou eu, né? Hanta interrompeu a conversa. Sim, é você mesmo, Hanta, disse Haruhiro. Podemos sacrificá-lo sempre que precisarmos. Isso é uma grande vantagem. Ei. Não é mesmo? Quer dizer, eu sou Hanta parou. Espera, me sacrificar? Eu devia te sacrificar. Vai morrer. Além disso, há mais uma vantagem, disse Shihoru, apontando para Haruhiro. Um líder cauteloso. Haruhiro piscou. No momento, acho que não estou com sono. Ahahaha. Kikawa, que estivera com uma expressão deprimida o tempo todo, pareceu um pouco mais animado ao soltar aquela risada curta. Pode crer. Quando entramos no ritmo e fazemos bum bum bum, somos invencíveis, mas quando tropeçamos bem, podemos ficar bem fracos, sabe? Arushi, seu grupo parece bem estável. Talvez sua falta de entusiasmo seja um ponto positivo? O que tem de positivo nisso? Gritou Hanta com uma expressão de nojo que quase o fez vomitar. É claramente negativo. Ele é um saco. É como estar num funeral todos os dias. Tente se colocar no meu lugar. Isso facilita as coisas para mim. Kozaku virou a cabeça lentamente. Para mim também. Mary levantou uma das mãos. E eu? Shihoru sorriu. É uma delícia também. É fácil e descontraído. E isso é ótimo, não é?
A única coisa arejada é o interior da sua cabeça e o Mei, gritou Hanta. Só você, com esses seus peitinhos minúsculos, se sente assim. Não os chame de minúsculos. Se você não gostar, tente esfregá-los até que fiquem grandes, gritou Hanta. Quando a Yumi esfrega os seios, ela começa a se sentir estranha, então não. Ela respondeu bruscamente. O que você realmente tentou esfregá-los? Perguntou Hanta, surpreso. São os seios da Yumi, se a Yumi quiser acariciá-los ou fazer qualquer outra coisa com eles. Isso é problema dela, ela retrucou. Bem, sim, mas não era isso que eu queria dizer. Pervertido. Mary lançou um olhar gélido para Hanta. Desviante. Shihoru olhou para Hanta com desprezo flagrante. Parece que todo mundo está começando a entrar na onda. Na verdade, Haruhiro já achava que a presença dele era uma vantagem que eles tinham. Não como líder, mas como um ladrão ativo e um batedor. O próprio Haruhiro achava que sua personalidade se encaixava bem na vida de ladrão. Ele podia não ser tão bom em combate, mas em exploração ou espionagem, imaginava que seria bastante útil. Deixando de lado a autoavaliação de Haruhiro, ele ficou feliz em receber elogios de seus companheiros. Isso motivou bastante. Arushi. Kikawa deu um tapinha no ombro de Haruhiro com o dorso da mão enluvada. Deixarei a decisão sobre quando recuar para você, e eu a obedecerei. Por enquanto pode me considerar um dos seus. Posso não parecer, mas sou bem útil, sabia? Conto com você. Haruhiro deu um soco no braço de Kikawa. Certo. Eu vou na frente. Todos, sigam atrás de mim a uma distância de cerca de 10 metros. A ordem de marcha será Kikawa, Kuzaku, Hanta, Shihoru, Mary e Yumi. Yumi, fique de olho na retaguarda para mim. Miau, ela exclamou. Assim que ouviu a resposta estranha de Yumi, Haruhiro começou a andar. Ele pôs os pés no reino do crepúsculo. O céu, que à primeira vista parecia um céu noturno, mas que na verdade apresentava cores aleatórias, pairava alto sobre eles, e o vento soprava com bastante força. Esse vento é um problema, pensou ele. Segundo Kikawa, também não havia inimigos perto desta primeira colina hoje. Mesmo assim, a falta de cautela poderia ser fatal. Aquelas rochas brancas em forma de pilar, espalhadas pela encosta gramada, são grandes o suficiente para que alguém possa se esconder facilmente atrás delas. Para contornar essas rochas, em vez de abordá-las em linha reta, provavelmente seria melhor mover-se para a esquerda e para a direita para eliminar quaisquer pontos cegos. Não é fácil, mas pensar no que preciso fazer e como fazer enquanto caminho é bem divertido. Haruhiro desceu a colina em sua velocidade normal de caminhada. Quando se virou, Kikawa sentiu com a cabeça e apontou para frente. Parece que estou no caminho certo, observou Haruhiro. Eles haviam deixado suas tendas, provisões e equipamentos pesados bem em frente à entrada do Reino do Crepúsculo. Haruhiro e os outros estavam viajando com pouca bagagem. Por fim, quando o terreno se nivelou, Haruhiro sentiu uma certa sensação de presságio. Ele se virou, olhando para o topo da colina que havia descido. Será que era ansiedade desnecessária? Há inimigos lá em cima. Essa ideia passou pela minha cabeça, mas não havia ninguém lá. Desta vez foi imaginação minha, mas é muito melhor me desgastar com ansiedade desnecessária do que ser descuidado e deixar o inimigo nos pegar desprevenidos. Vou tomar todas as precauções e ficar extremamente ansioso. Por fim, chegaram a um ponto em que quase não restavam mais nenhuma das rochas pilares. No entanto, ele ainda não tinha avistado nada que se assemelhasse a uma árvore. Não existiam árvores neste mundo? De vez em quando, Haruhiro se virava para trás, verificando com que Kikawa se estava indo na direção certa. Que estranho! Ele murmurou e então exalou. Estava tão claro quanto ao entardecer, mas não havia nada parecido com o sol. Não havia pássaros nem insetos voando por perto. Não se ouvia o som do vento. Quando se virou, entre a 10ª e a 20ª vez, Haruhiro percebeu que algo estava errado, mas não tinha certeza do que era. Ainda assim, aquilo o incomodava. Ele fez sinal com as mãos para que todos parassem. Ele olhou em volta. Onde fica? O quê? Haruhiro engoliu em seco. É só isso? Os pilares daquela colina inicial, pensou ele. Não todos. Apenas alguns. Haruhiro apertou os olhos. Não havia dúvidas. Eles estão se mudando. Os pilares de pedra, talvez um em cada 10, estão se movendo lentamente. Honestamente, é só um pouquinho de cada vez. Ora, se alguém lhe perguntasse, e daí? Ele não saberia o que responder. Se lhe perguntassem o que eram e o que aquilo significava, Haruhiro não teria resposta. Contudo, a verdade era que para pelo menos alguns deles, embora ele não pudesse ter certeza de que estivessem vivos, podia ter certeza de que estavam se movendo. Eles eram capazes de se mover. Isso é realmente bizarro, murmurou Haruhiro. Devo explicar aos meus camaradas? Pensou ele. Talvez não ainda. Se todas as rochas pilares se movessem, isso significaria que não poderíamos navegar por elas, o que seria um problema. Mas não parece ser o caso, então não é um problema, eu acho. Hanta ergueu as duas mãos para os lados, dando de ombros como quem diz. E aí? Nada. Haruhiro balançou a cabeça em resposta. A primeira coisa, ou melhor, a única coisa em que precisamos nos concentrar é em ir para as ruínas. Não devemos pensar em nada além de resgatar os toques, evitando o perigo o máximo possível. Haruhiro avançou. O caminho era tranquilo, mas com muitas subidas e descidas. Nos trechos mais altos e mais baixos, ele frequentemente avistava rochas em forma de pilares. Parece que as rochas pilar não gostam de terrenos planos, pensou Haruhiro. Então ele percebeu que estava encarando as rochas pilar como algo próximo a criaturas vivas. Seja como for, provavelmente é melhor não chegar muito perto das rochas pilar. Mas assim que ele tomou essa decisão, apareceu um cachorro. Foi repentino, mas pareceu tão natural. Estava deitado na grama, abanando o rabo, e não estava tão perto, então, foi tudo o que ele pensou. Ele não ficou particularmente chocado. Pelo menos não a princípio. Ei, espere, ele reconsiderou rapidamente.
Este é o reino do crepúsculo. Outro mundo. É estranho haver um cachorro, ou pelo menos, não posso afirmar com certeza, mas devo desconfiar disso. Bem, após uma inspeção mais detalhada percebemos que não era um cachorro normal. Era de porte médio ou grande. Parecia um cachorro com pelos longos e brancos, mas não dava para ter certeza se era realmente um cachorro. Na verdade, provavelmente não era o que normalmente se chama de cachorro. Aquele pseudocão tinha apenas um olho. Se Haruhiro fosse dar um nome a ele, o chamaria de cão caolho. Ele não teve escolha a não ser parar. Os outros também pararam de andar. E agora? O cachorro caolho olhou na direção deles, com a postura baixa e o rabo abanando, como um cachorro amigável que encontrara pessoas em um campo desabitado e quisesse brincar. Era assim que ele se comportava. Mas ele só tinha um olho. Se não fosse atacar, poderiam deixá-lo em paz, mas aquela amizade fez Haruhiro pensar que algo estava errado. Seria o cachorro dos cultistas? Poderia denunciá-lo sobre Haruhiro e os outros? Ou ele estava pensando demais? Estaria sendo ansioso sem necessidade? Ele decidiu esperar para ver o que aconteceria. Enquanto fazia gestos para que seus companheiros se aproximassem, Haruhiro observava o cão caolho. O cão caolho não se moveu. Nunca vi um desses antes, sussurrou Kikava. Ah, mas pensando bem, se não me engano, os cultistas tinham apenas um buraco para os olhos, e os gigantes brancos com cabeça de leão também só tinham um olho. Então esse cara está com eles? Hanta foi desenhar o traidor. Ou isso, começou Shihoru hesitante. Ou é possível que todas as criaturas deste mundo tenham apenas um olho. É meio assustador. Mary pareceu hesitante. O jeito que está abanando o rabo. É como um cachorro de estimação, não é? Kuzaku aparentemente estava pensando da mesma forma que Haruhiro. Este é um trabalho para Yumi, declarou Yumi batendo orgulhosamente no peito. Afinal, a Yumi é uma caçadora. Ela vai tentar chegar bem perto, então fiquem de olho nela. Haruhiro decidiu deixar que Yumi cuidasse disso. Claro, ele estava pronto para intervir e ajudar a qualquer momento. Ai! Yumi pigarreou alto e então se aproximou lentamente do cachorro caolho. Era um ritmo lento e tranquilo, mas de certa forma, normal. Yumi não tentou fazer contato visual com o cachorro caolho, nem estendeu a mão para tentar parecer amigável. Era tão normal que Haruhiro se perguntou, será que isso vai dar certo? O cachorro caolho encarava Yumi com seu único porém grande olho. O que estaria pensando o cachorro caolho enquanto mostrava a língua ofegante? Havia cerca de 4 metros entre eles. Calma, calma, disse Yumi, falando com o cachorro caolho pela primeira vez. Está tudo bem. Yumi não vai fazer nada de ruim com você. O cachorro caolho não respondeu. Ele apenas continuou encarando Yumi. Mais 3 metros. 2 metros. Foi então que o cachorro caolho se levantou da posição em que estava deitado e se sentou. Yumi começou a parar, mas continuou avançando. Abaixando os quadris, ela se aproximou lentamente do cachorro caolho e estendeu a mão. Pata. Ó. Aquela voz. Pelo fato de ter aberto a boca, provavelmente fora o cão caolho que a emitira. Era de tom baixo, uma voz sinistra. Yumi soltou um eque e parou de andar. Ó. Que medo. Hanta desenhou pela metade o traidor. Naquele instante, o cachorro caolho se virou e começou a correr. Haruhiro saiu em perseguição. Não podemos deixar escapar. Onrel ST Nemun, querido. No mesmo instante em que Haruhiro partiu em perseguição ao cão caolho, talvez até antes, Shihoru começou a entoar um feitiço. O elemental das sombras voou para frente, fixando-se no chão bem no caminho do cão caolho em fuga. O cão caolho pesou no elemental das sombras com a pata dianteira direita. Ó. Por mais que se esforçasse, o cão caolho não conseguia libertar a pata do elemental das sombras. Espere. Yumi tentou impedir Haruhiro. Ainda não. Ele só está correndo. Isso não o torna um inimigo. Desculpe, Yumi. Haruhiro passou por ela. Não podemos correr riscos aqui. Não, na verdade. Ó. O cão caolho se debatia violentamente. Mas isso não é tudo, pensou Haruhiro. Tem algo, vindo disso, eu acho. Cresciam aqui e ali em seu corpo. Protuberâncias brancas semelhantes a ossos com pontas afiadas. Quando Yumi se virou e os viu, soltou um grito. Que medo. Isso não é um cachorrinho. Com certeza. Hanta abaixou a viseira de seu capacete de caveira. Usando o salto, ele saltou em direção ao cão caolho. Toma essa. Ódio. Ó. O cão caolho não conseguiu fugir graças ao vínculo sombrio de Shihoru. Mesmo assim, contorceu o corpo. Hanta provavelmente pretendia abrir a cabeça do cão caolho com traidor, mas errou o alvo. A espada atingiu uma das protuberâncias ósseas que saíam do ombro do cão caolho e foi desviada. Uau, isso é difícil. Hanta deu um salto para trás. Eu farei isso. Kuzaku avançou com seu escudo à frente. O escudo de Kuzaku e as protuberâncias ósseas do cão caolho colidiram. O cão caolho perdeu a disputa de força, mas ouviu-se um guincho intenso. O escudo de aquecimento em forma de pipa de Kuzaku era feito de madeira e reforçado com couro e metal. Era um equipamento robusto. Não quebrou, mas a superfície ficou arranhada. Kuzaku não se importou. Ele simplesmente continuou avançando e desembainhou sua espada longa de trás do escudo. Enquanto se protegia com o escudo, ele usou estocada. Era uma tática básica para paladinos. O cão caolho gritou ó e tentou se esquivar da espada longa. Aquelas coisas parecidas com ossos estavam no caminho, mas a espada longa passou por entre elas para atingir o corpo do cão caolho. Seu sangue era vermelho. Haruhiro decidiu não partir para o ataque, preferindo observar a situação. Afinal, um confronto direto não era coisa de ladrão. Assim, Kikava golpeou o cão caolho com sua espada bastarda. O cão caolho estava tão distraído com Kuzaku que recebeu todo o impacto do golpe. Ei. Hanta usou o salto para se impulsionar e contornar o cão caolho, girando Betrayer em um padrão de 8. Meu ataque super mortal.
Corte. Ó, 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 ó. O cão caolho ficou ensanguentado num instante. Por mais feroz que fosse, se seus movimentos fossem selados por magia e ele estivesse cercado por um paladino, um guerreiro e um cavaleiro temido, teria dificuldades. O cachorro caolho desabou em pouco tempo, mas enquanto não parasse de se contorcer, Hanta teimosamente continuou a esfaqueá-lo. Era cruel, mas eles não podiam se dar ao luxo de fazer as coisas pela metade. Uma vitória perfeita, não é mesmo? Hanta ergueu a viseira, lançando um sorriso sinistro na direção de Yumi. Que filhote incrível! Ha ha ha! Aquilo não era um cachorrinho. As bochechas de Yumi estavam inchadas de raiva. Mesmo assim, Shihoru olhou para Haruhiro. E se existissem várias dessas coisas? Sem dúvida, estaríamos em apuros, disse Haruhiro, lançando um olhar para os restos mortais do cão caolho. Parecia rápido. Se uma grande matilha desses cães caolhos estivesse nos perseguindo, seria bem complicado. Ah, nada bom, percebeu ele. Todos ficaram em silêncio. Bem, Haruhiro forçou um sorriso. É uma coisa boa. Descobrimos que existem criaturas como esta por aqui. Quer dizer, agora que sabemos, podemos tomar medidas preventivas. Mas será que existiam mesmo? Ele não conseguia se lembrar de nenhuma naquele momento. Droga, pensou ele. Isso é assustador. O reino do crepúsculo é mais do que insano. Haruhiro pegou um cantil e bebeu um gole de água, e cada um de seus companheiros também se reidratou, como se estivesse seguindo seu exemplo. Calma. Não, estou calmo. Não estou em pânico. Quando olhou para Kikava, o homem estava de cabeça baixa. Provavelmente se sentia mal por tê-los envolvido nisso. É verdade, né? Haruhiro pensou. Se alguém dissesse que ele nos envolveu nisso, talvez fosse verdade. Mas tínhamos a opção de não nos envolver. Simplesmente não a aproveitamos. A culpa não é da Kikava. Será que tomei a decisão errada? Quase não passa um dia sem que eu me faça essa pergunta. Aliás, já tomei decisões erradas mais de uma vez. Estou sempre cometendo erros. Continuo cometendo erros, sem nunca aprender, mas, de alguma forma, estamos aqui hoje, e sei que não tenho outra escolha a não ser seguir em frente. Mesmo que as escolhas que eu faça sejam erradas, tenho que seguir em frente sem dizer uma palavra sobre isso. Se eu não fizer isso, todos ficarão sem saber o que fazer. Certo, disse Haruhiro. Vamos lá. Haruhiro começou a andar, mas logo olhou ao redor. Isso é ruim. Muito ruim mesmo. Isso é uma loucura. Ó, 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 ó. Com aquele rosnado arrepiante, cães caolhos com aquelas protuberâncias semelhantes a ossos se aproximavam deles. Dali, e também dali, pensou ele, alarmado. Contando rapidamente, são 4. Não. Ó, 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 ó. Por trás, mais 5. Isso dá 9 no total. Por enquanto, Haruhiro não tinha certeza se não viriam mais. Ei, para o Piruro, Hanta parecia estranhamente desanimado. O que foi, Hanta News? Essa resposta sem graça foi uma clara indicação de que Haruhiro estava longe de estar calmo. Então, e quanto às contramedidas? Perguntou Hanta. Você tem algumas, não é? Esse sim. Se Haruhiro simplesmente confessasse que não tinha nada a dizer, pareceria mais fácil. Mas seria mais fácil apenas para ele. Os outros sofreriam. Isso não era bom. Afinal, ele era o líder. Recuem, disse ele. Imediatamente perguntou, será que vai dar certo? Mas Haruhiro afastou a hesitação. Formem um círculo. Recuem. Ah, então num círculo não tem recuo, né? Bem, eu vou dar as ordens, então vão para onde eu mandar. Rápido. Formem um círculo. Depressa, Hanta, Kuzaku, Kikava. Yumi, não perca tempo. Shihoru e Mary vão para o centro. Haruhiro, Hanta, Kuzaku, Kikava e Yumi formaram-se em torno de Shihoru e Mary. Agora havia 9 cães caolhos cercando Haruhiro e os outros. Contudo, não era como se os cães caolhos tivessem formado um círculo ao redor deles com distância igual entre si. Haruhiro escolheu escapar por uma dessas aberturas. Haruhiro e os outros avançaram naquela direção. Eles não correram. Com as armas em punho e os escudos prontos para uso, avançaram em um ritmo mais lento do que o de uma caminhada, enquanto intimidavam os cães de um olho só. Ei, ei! Hanta continuava gritando e brandindo o traidor. Ele não cheguem mais perto, seus vira-latas. Eu vou matar vocês, droga. Ha ha ha. Nossa, Kikava parecia desanimado. Não sei o que pensar disso. Estou exausto. De alguma forma vamos conseguir. Era difícil dizer se Kuzaku estava confiante ou não. Provavelmente. Neoalhanen. Yumi havia encaixado uma flecha em seu arco composto e parecia estar lutando para decidir se a disparava ou não. Yumi vai acabar odiando cachorros. Mesmo que estes não sejam cachorros. Até onde vamos chegar assim? Perguntou Shihoru. Será que ela estava perguntando isso para o Haruhiro? Não havia como ele responder. Se tivermos que lutar, lutaremos, disse Mary. É isso mesmo, pensou Haruhiro. Vamos lutar? Vamos simplesmente lutar? Será que vamos lutar mesmo? Tudo bem, né? Talvez a gente consiga. Se dermos tudo de nós, se nos esforçarmos ao máximo, talvez a gente vença. Maio, é? Haruhiro rangeu os dentes. Não adianta. Maio não é suficiente. Mesmo se vencermos, e se um de nós ficar gravemente ferido? Não podemos nos curar. Aliás, mesmo se continuarmos assim, há alguma esperança de que a situação melhore? O que os cães de um olho só farão? Quando atacarão? Ou desistirão? O que devemos fazer? Haruhiro sempre cometia erros, mas desta vez ele não podia se dar ao luxo de errar. O que faremos? Por aqui. É por aqui. Por aqui. Aqui. Por aqui. Haruhiro continuava dando instruções. Ninguém mais dizia nada. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Os cães caolhos rosnaram. Às vezes também uivavam alto. Quão longe chegamos daquela colina inicial?
Quantos minutos se passaram desde que fomos cercados por cães? É um tempo que pode ser contado em minutos? 10 minutos? 15 minutos? 20 minutos? Eu não sei. Os olhos de Haruhiro pareciam sonolentos agora? Quase certamente. Seus olhos deviam estar bem sonolentos. Isso é difícil, pensou ele. Meu coração parece que vai parar. Não consigo respirar direito. Estou suando muito. É uma sensação horrível. Minhas pernas também estão prestes a ceder. Estou impressionado por ainda conseguir andar. É um mistério para mim como estou conseguindo. No entanto, os cães caules saltavam em direção a Haruhiro e aos outros, e depois recuavam, como se mantivessem uma distância fixa. Era o que Haruhiro pensava. Cerca de 2 metros. Fora do alcance das armas do grupo. Era questionável se Haruhiro e o grupo conseguiriam continuar se movendo. É verdade que o cerco dos cães de um olho só estava frouxo, mas também parecia que eles estavam rompendo o círculo em resposta aos movimentos de Haruhiro e dos outros. Essas criaturas são cautelosas, quase covardes. Não atacarão facilmente, pensou ele. Há uma depressão à frente. Um vale, com muitas rochas em forma de pilar. Os toques foram emboscados por cultistas em um vale repleto dessas rochas. Não quero entrar no vale. Haruhiro respirou fundo. Hanta, Kuzaku, Kikawa. Vocês 3, trabalhem juntos para matar um deles rapidamente. Shihoru, use magia. Tempestade de raios. Yumi, use flechas. Certifiquem-se de acertar. Se conseguirmos eliminar alguns deles em um instante, o resto vai fugir. Nós vamos conseguir. Entenderam? A magia de Shihoru será o sinal para avançarmos. Será que essas coisas vão dar errado? Tenho alguma garantia? Não. Estou confiante? Não. Mas não tenho escolha a não ser afirmar isso como um fato. Não, é o que eu deveria fazer. É por isso que eu fiz. Isso é bom. Hanta apontou para o cachorro caolho à sua frente com a palavra traidor. Yumi puxou a corda do seu arco. Geis Yen Sark. Shihoru começou a cantar. Está tudo indo bem. O fluxo está ótimo. Ainda não acertamos os detalhes finais, mas estamos trabalhando em sintonia. As coisas dão certo quando estamos assim. Karte para frente, dardo. Houve um clarão. Em seguida, um estrondo. Uma rajada de raios caiu. Shihoru atingiu 3 dos cães caules no alcance efetivo da tempestade. Os cães caules foram arremessados para longe sem sequer um pio. Yumi soltou a corda do arco. Haruhiro saltou para frente. Está bem. Kuzaku também foi. Ele avançou com seu escudo, derrubando o cachorro caolho para o qual Hanta havia apontado. O cachorro caolho imediatamente tentou se levantar, mas Hanta e Kikawa não permitiram. Hanta berrou e Kikawa gritou, lá vou eu. A flecha de Yumi atingiu um dos flancos do cão caolho, mas isso não seria suficiente para matá-lo. Tudo bem. Não é problema. Já está tudo resolvido. Haruhiro se aproximou do cão caolho. Essa não era uma habilidade que ele usava com frequência, e já fazia um tempo, mas ele a usou desta vez. Assalto. Ele liberou seu limitador interno. Essa era a imagem. Ele golpeou e cortou como um louco com a adaga na mão direita e golpeou como um maníaco com a espada na esquerda. Ele não respirou. Ele havia parado. Faça isso. Faça isso. Faça isso. Faça isso. Faça isso. Simplesmente faça. Haruhiro nem sequer considerava o cão caolho como um ser vivo. Era apenas uma coisa. Ele não estava matando, mas sim despedaçando. Iria reduzi-lo a uma polpa fina. Mesmo quando o cão caolho caiu, Haruhiro não desistiu. Yumi acertou uma flecha em outro cão caolho que tentou atacar Haruhiro. A flecha fez com que o cão recuasse. Haruhiro permanecia concentrado na tarefa de destruir o cão caolho à sua frente. Kuzaku e Hanta começavam a lidar com o segundo cão. Kikawa desferiu um golpe no que tentará atacar Haruhiro, o mesmo que Yumi atingira com uma flecha. Haruhiro acompanhava a situação de relance, mas não tinha intenção de parar até que seu alvo estivesse completamente destruído. Esse alvo logo se calou. Os cães caules restantes fugiram. Dos 3 cães atingidos pela tempestade de Shihoru, um se levantou e correu atrás de sua matilha. Haruhiro estava sem fôlego. Não tinha mais forças. Sentia-se incrivelmente exausto. Queria sentar e descansar. Ou melhor, dormir. Queria tirar um cochilo, talvez 2. Claro que isso não seria possível. Vamos sair daqui. Ele gritou. Eles conseguiram afugentar os cães caules. Pelo que parecia, ninguém havia se ferido. Até mesmo Haruhiro, apesar do cansaço, saiu ileso. Eles haviam alcançado seu objetivo. Embora fosse apenas um objetivo menor, o objetivo principal era resgatar os toques. Eles precisavam ir. Agora era a hora de seguir em frente. Vamos ver. Kikawa olhava em volta, inquieto. Droga, pensou Haruhiro. Ele deve ter perdido a noção de onde estávamos enquanto nos movíamos cercados pelos cães de um olho só. Haruhiro enxugou o suor do rosto com a mão. Oh, que foi agora? Precisamos fazer alguma coisa. Mas como? Não importa. Escolha uma direção, qualquer direção. Não, uma ideia. Isso não vai funcionar. Mas o que fazemos? Gritou Kikawa apontando em alguma direção. Ali. Ali está. Os restos dos prédios. Aquele lugar em ruínas. É isso. Haruhiro olhou naquela direção. Sim. Ali está. É verdade. Vamos. Ele gritou. Eu gaguejei. Mas e daí? Não é nada demais. Não se preocupe. Era perfeitamente possível que os cães caules voltassem com outros. Por precaução, Haruhiro manteve parte de sua atenção voltada para a direção em que os cães caules haviam fugido enquanto o grupo seguia em direção às ruínas. No início as coisas estavam um pouco complicadas, mas eles conseguiram se recuperar caminhando em ritmo acelerado. Haruhiro não estava em ótimas condições, mas também não estava em péssimo estado. Pelo menos, ele não estava mais respirando com dificuldade.
Se ele tivesse que descrever as ruínas com uma palavra, seria brancas. De longe, pareciam uma colina branca, mas o terreno era irregular, e por isso era possível perceber que ali existiam construções enfileiradas. Como Kikava lhes havia dito, era uma área extensa, como uma cidade feita apenas de prédios brancos. Uma cidade branca. Se os toques ainda estiverem lá, será que conseguiremos encontrá-los? Será que conseguiremos nos encontrar? Conforme se aproximavam, Haruhiro ficava cada vez mais incerto. Agora entendo por que Kikava chamou esta cidade branca de ruína. É verdade, aquilo não é um prédio. Provavelmente havia um prédio branco inimaginavelmente grande aqui em algum momento, não se sabe há quanto tempo. Esse prédio, seja pelo passar do tempo ou por algum acontecimento, desabou. O teto e as paredes ruíram, foram demolidos, os pedaços se espalharam e os pilares de sustentação quebraram. A maior parte dos móveis apodreceu, restando apenas alguns pequenos vestígios, e há fragmentos de estátuas e utensílios de mesa espalhados por toda parte. Todos são incrivelmente grandes. Provavelmente, este era um edifício onde gigantes viviam. Como os materiais de construção eram de um branco puro, e devido à escala singular do edifício, a palavra templo me veio à mente. Um templo de gigantes. Era isso que aquele lugar era. Se for esse o caso, acho que deveríamos chamá-lo de ruínas do Templo dos Gigantes. Bem, tudo isso não passou da imaginação de Haruhiro. Ele pode estar completamente enganado, mas essa foi a impressão que ele teve. Haruhiro e os outros olharam para os pilares agora inclinados, assim como para os que os sustentavam. Embora ambos os tipos pudessem ser descritos com mais precisão como pilares quebrados, o espaço entre eles era algo como um portão. Tinha mais de 10 metros de altura e quase a mesma largura. A escala era impressionante. Fez com que ele se sentisse incrivelmente pequeno, e Haruhiro ficou parado ali por alguns segundos, olhando fixamente para aquilo. Ele era realmente minúsculo. Nós entramos? Perguntou Chihoro timidamente. Nós viemos de tão longe. Hanta, apesar de ser Hanta, estava hesitante. Não entrar seria bem, você sabe. Certo, esse tipo de coisa é constrangedora. Sabe o que eu quero dizer? Qual é a palavra? Estranha, né? Basicamente. Você não acha? Você só fica falando besteira. Yumi parecia relativamente tranquila com a situação. Mesmo assim, é grande mesmo, né? Talvez Yumi nunca tenha visto nada tão grande antes. Se estivéssemos aqui para passear. Kusaku levantou a viseira e apertou os olhos. Seria um lugar divertido para conhecer. Você pode ter razão. Mary deu um leve sorriso. Quando se trata do que aconteceu lá dentro, o pessoal disse que Kikava, em tom de desculpas, sinceramente não me lembro muito bem. Desculpem, eu tinha preocupações maiores na época, mas acho que não fomos muito a fundo. Tipo, quando saí daqui, não demorei muito para me recuperar. Cultistas e gigantes brancos, hein? Haruhiro respirou fundo. Não, é melhor presumirmos que possa haver mais do que isso. Afinal, havia os cães de um olho só. Na verdade, parece que há mais do que apenas eles. Hanta gesticulou para cima e para a esquerda com o queixo. Quando Haruhiro olhou, havia algo em cima de um dos pilares quebrados. Branco. Claro que é branco. Um macaco? É isso mesmo? À primeira vista, parece um pequeno macaco branco sem pelos, mas com apenas um olho. Miau! Yumi preparou seu arco. O que você quer fazer? A essa distância, Yumi acha que provavelmente consegue acertar. Não. Haruhiro balançou a cabeça rapidamente. Não, não por agora. Há mais de um daqueles macacos de um olho só, pensou ele. Há um em cima daquele pilar quebrado também, e outro em cima daquela montanha de escombros. Se consigo avistar 3 tão rápido, deve haver mais por perto. Além disso, estão tão altos que só flechas ou magia podem atingi-los. Kikava, você já viu aqueles macacos antes? Perguntou Haruhiro. Não, disse Kikava. Ah, mas talvez a gente simplesmente não tenha percebido. A gente não se concentra muito nessas coisas, entende? Como posso dizer? Se algo não está vindo na nossa direção, a gente tende a ignorar. Essas ruínas do templo, aliás, é assim que vou chamá-las. Quando você lutou contra os cultistas e os gigantes brancos aqui dentro, havia outras criaturas? Tudo que eu vi foram os membros do culto e os gigantes brancos, disse Kikava. Não sei o que aconteceu depois que me separei do grupo, então não posso dizer se ainda é assim. Entendi. É uma decisão atrás da outra. Acho que vou ter que me acostumar com isso. Acostumar-me pode me levar a baixar a guarda. Mas se eu não me acostumar, não consigo manter esse ritmo. Vamos ignorar os macacos caulhos, disse Haruhiro. Vamos entrar. Estamos caminhando lado a lado com o perigo, pensou Haruhiro enquanto avançava. É uma questão de vida ou morte. O que Kusaku havia dito sobre aquele lugar ser um ótimo ponto turístico passou pela cabeça de Haruhiro. Ele concordou plenamente. Nunca tinha visto nada parecido. Era algo que superava qualquer coisa que ele pudesse imaginar. Se fosse turista, ficaria maravilhado com as paisagens. Haruhiro foi à frente do grupo para confirmar que era seguro, e os outros 6 o seguiram. Para confirmar que era seguro. Será que isso é possível? Ele se perguntou. Ele estava fazendo o melhor que podia na sua opinião, mas ainda não estava confiante. A verdade era que ele queria ter 100% de certeza de que era seguro antes de liderar seus camaradas até lá. Contudo, sendo realista, isso era algo que ele não podia fazer. Era impossível. Ele pisou na grama sobre os fragmentos brancos entre os pilares quebrados. Não havia nada escondido nas sombras dos pilares quebrados. Acho que não, acrescentou para si mesmo. Mas pensando bem, já não tenho tanta certeza. Ele não conseguiria contornar 360 graus completos em torno de cada obstáculo. Levaria uma eternidade. 80% é suficiente? 70%? Ou 50%? Ele se perguntou. Não é algo que se possa representar com um número. Mas bem, acho que está bom.
Mesmo que com esse grau de certeza, isso esteja longe de ser certo. Ele passou pelo portão de pilares quebrados e além dele, em ambos os lados, havia grandes fragmentos empilhados formando paredes. De certa forma, parecia que estavam criando um caminho. No entanto, embora ele pudesse chamá-las de paredes, elas estavam cheias de frestas. Se algo estivesse escondido ali, seria difícil perceber. Dá vontade de chorar. Mas não vou. Haruhiro soltou um longo suspiro. Por enquanto, farei o melhor que puder. Afinal, não posso fazer o que não posso. Não há nada que se possa fazer. Haruhiro usou a furtividade para avançar pelo lado direito. Armas em punho. Verificando as brechas o melhor que podia. Com cuidado. Mas não com cuidado demais. Ser cauteloso era bom, mas timidez excessiva não era adequada. Não pare, disse para si mesmo. Mesmo que seja assustador, não tenha medo. Os macacos caules não estão atacando. Também não há sinal de que estejam me seguindo. Algum som? Ele sentiu que podia ouvir alguma coisa, mas não tinha certeza. O muro terminava, ou melhor, abria-se, formando algo como um cruzamento de 4 vias. Ele reuniu todos ali. Haruhiro-kun, você está bem? Shihoru perguntou. O quê? Por quê? Ele gaguejou. A cor do seu rosto. A situação não parece boa, perguntou ele. Hanta olhou para o rosto de Haruhiro e zombou. Cara, você é mesmo uma figura. Sua pele sempre foi tão branca? Você está pálido. Ei. Haru-kun, disse Yumi com uma expressão séria, e de repente apertou a mão de Haruhiro. Yumi sabe que deve ser difícil, mas você está se esforçando ao máximo. Sei claro, Haruhiro disse. Cara, tenho que me curvar diante de você, sério. Disse Kuzaku, e então fez exatamente isso. É assustador, cara. Ir sozinho, num lugar como este. Eu não conseguiria. É-se sério? Você acha? Perguntou Haruhiro. Haru. Se você se cansar, me avise, disse Mary, praticamente o encarando com raiva. Por favor. Se eu me cansar, claro. Então o grande Hanta-sama tomará o seu lugar. Anunciou Hanta. A isso eu vou dizer não. Uma recusa imediata? Por quê? Gritou Hanta. Bem, Kikawa deu um tapinha no ombro de Hanta. Isso é óbvio, cara. Não é? Foi só por um instante, mas todos riram. Isso foi o suficiente para Haruhiro se recuperar, pelo menos mentalmente. Sou tão ingênuo, pensou ele. Não apenas ingênuo, mas um cara constrangedor que se deixa levar facilmente. Estou quase ficando eufórico só com isso. Mas não vou. Não seria bom. Se eu me acomodar, sinto que vou fracassar. Ao chegar ao cruzamento de 4 vias, ponderando qual caminho seguir, acho que posso gostar deles, pensou Haruhiro. Acho que posso gostar deste meu grupo. Menos do Hanta. Mas bem, ele é como um tempero a mais na mistura. Provavelmente. Hanta é Hanta e à sua maneira, estaríamos em apuros sem ele. Mesmo assim, pensando em como ele gostava de seus camaradas. Haruhiro era realmente um cara constrangedor. Não que fosse algo ruim, entenda, mas com certeza era constrangedor. Além disso, Haruhiro achava que isso não combinava com ele. Pensando, eu amo meus camaradas. Não é quem eu sou, sabe? Eu sou mais do tipo, indiferente em todos os sentidos, certo? Vamos começar indo para a direita, disse ele. Não foi intuição. Haruhiro não tinha uma intuição natural como, digamos, Tokimune. Haruhiro e o grupo tinham chegado até ali seguindo a parede da direita. Se virassem à direita na bifurcação, poderiam continuar seguindo a parede da direita. Esse era o único motivo. Se não encontrassem nada, poderiam simplesmente voltar e pegar outro caminho. Ele queria se apressar o máximo possível, mas eles não tinham pistas concretas, então tiveram que procurar com calma e cautela. E embora Tokimune talvez não fosse do tipo que agisse dessa forma, Haruhiro era. Eles seguiram em frente novamente, com Haruhiro à frente e o resto do grupo seguindo atrás. Até alguns instantes atrás, para ser sincero, ele estava bastante exausto, mas agora estava bem. Provavelmente ficarei bem por um tempo, mas não posso ficar confiante demais. Haruhiro não tinha a habilidade necessária para se safar sendo confiante demais. As brechas na muralha, agora eram mais numerosas do que antes e maiores. Mais do que simples esconderijos, uma pessoa podia entrar nelas. Se os toques estavam bem, talvez fosse porque tinham escapado por uma dessas brechas. Quando Haruhiro avançou mais 2 ou 3 metros, o caminho virou para a esquerda. Dali em diante, havia muitos pilares quebrados e outros escombros, e embora fosse possível continuar, a visibilidade à frente era precária. Era claramente perigoso. Mas ele ouviu um som. Haruhiro baixou os olhos e escutou atentamente. Ouviu o som dos passos de seus companheiros. Depois, algum outro som. Uma voz, murmurou ele. Provavelmente era uma voz humana. Haruhiro ergueu o rosto. Virou-se. Seus olhos encontraram os de seus companheiros. Parecia que eles ainda não tinham percebido. Tem alguém aqui, disse ele. Eu vou na frente. Kikawa avançou rapidamente, ultrapassando Haruhiro. Haruhiro olhou nos olhos de seus companheiros. Eles tinham chegado tão longe. Depois de todo o esforço, ele queria resgatar os Tokis. Todos os outros deveriam sentir o mesmo. Eles seguiram Kikawa na seguinte ordem. Haruhiro, Kuzaku, Hanta, Mary, Shihoru e Yumi. Kikawa era rápido. Estava com muita pressa. Mas era difícil culpá-lo. Tudo o que podiam fazer agora era correr, desviando dos obstáculos que obstruíam sua visão. Kikawa soltou um grito abafado, como se tivesse começado a gritar e depois se interrompido. Ele devia querer chamar seus companheiros pelo nome, dizer que estava ali e que viera salvá-los. Mas a situação ainda era incerta. Nem mesmo havia certeza de que os Tokis estivessem realmente ali. Era cedo demais para gritar. Estamos quase lá. Gritou Haruhiro. Ele não sabia se Kikawa conseguia ouvi-lo ou não, mas era só um pouco mais longe. Ele conseguia ouvir uma voz. Irafar. Era uma voz familiar. Tadashi, gritou Kikawa. Sou eu, Tadashi. É o Kikawa. O amigo de todos, Kikawa, está de volta. E adivinhe só. Harushi e seus amigos também estão aqui. Tachi, Si, Gvoha, Svali, Nuvagrai,
Tada está rugindo, pensou Haruhiro. Ele provavelmente não está em condições de responder. Ele está em batalha, hein? Lutando contra inimigos. Era o que parecia. Kikawa correu em meio aos escombros e entre os pilares quebrados. Haruhiro aumentou a velocidade e alcançou Kikawa, ficando logo atrás. Haruhiro o viu. Então. Varrafin, Favagragra, Svalhain. Tada brandia seu martelo de guerra descontroladamente contra humanoides que usavam grandes mantas brancas sobre a cabeça e empunhavam armas semelhantes a lanças. Esses são os membros do culto, hein? Pensou Haruhiro. São 4. 4 contra 1. No entanto, parecia que nem sempre tinha sido 4 contra 1. Havia 2 membros do culto abatidos. E então havia aquele rabo de cavalo. Aquela roupa de couro parecida com um macacão. Ali perto dos 2 cultistas caídos era? Inui-san, gritou Kikawa, desferindo um soco em um dos membros do culto. Você não vai escapar impune. Vai. Agora eram 4 contra 2. Tada ainda estava cercado por 3 cultistas. Suas vestes de sacerdote, seu rosto e até mesmo seus óculos estavam cobertos de sangue. Haruhiro posicionou-se atrás de um dos cultistas. O trabalho de um ladrão era permanecer em silêncio e usar o golpe pelas costas. Ele se aproximou e sua adaga não atingiu as costas do cultista. Haruhiro saltou para trás. O cultista se virou em sua direção. O que era aquele tecido branco que os cultistas estavam usando? Que textura era aquela? O membro do culto lançou-lhe uma lança. Golpe. Ele usaria sua adaga ou porca para acertá-lo? Não, Haruhiro preferiu se esquivar. Aquele pano branco. Não era um pano qualquer. Sendo assim, as lanças deles também poderiam não ser comuns. Ele precisava ter cuidado. Lâminas. Tada rugiu enquanto brandia seu martelo de guerra descontroladamente. Elas não atravessam isso bem. Malha. Fugaharfu. Sério? Gritou Kuzaku enquanto se chocava contra um membro do culto com seu escudo. Hanta parou de repente. Acho que espadas não vão funcionar contra eles, né? Seu idiota. Yumi desferiu um chute giratório nas costas de Hanta. Urg. Hanta aproximou-se de Yumi de forma ameaçadora. O que você está fazendo? O que é Wyoming? Ela gritou. Pare de falar bobagens. Você é quem nunca faz sentido. O idiota estava fazendo o que idiotas fazem, mas por enquanto Tada, Kikawa, Kuzaku e Haruhiro enfrentaram um membro do culto cada um, transformando tudo em 4 batalhas 1 contra 1. Não, Tada deve estar resistindo por um fio, pensou Haruhiro. Precisamos deixá-lo descansar. Hanta. Haruhiro escapou por pouco de uma estocada certeira de seu cultista. Já chega. Troca com o Tada. Rápido. Tudo bem se você insiste. Hanta tentou se aproximar rapidamente de Tada. Você é um estorvo. Fique longe, declarou Tada, desviando a lança do cultista e partindo para o ataque. Ele atacou e atacou como um louco. Você ouviu o homem, gritou Hanta. Tudo bem, então escolha Kikawa ou Kuzaku ou até mesmo eu, mas entre aqui e ajude alguém. Haruhiro gritou de volta. Você não consegue pensar por si mesmo, seu idiota? Quem você está chamando de idiota? Hanta saltou sobre o cultista que tentava atacar Haruhiro com sua lança. Me chame de gênio. Um grande gênio. O cultista foi atingido no ombro direito pelo traidor de Hanta, mas, como esperado, o golpe não o perfurou. O cultista cambaleou por um instante, mas foi só isso. Não, o cultista se virou na direção de Hanta depois disso, então talvez ele tenha conseguido algo mais do que isso. Haruhiro se afastou um pouco do cultista. O que é isso? Pensou. Esse pano branco. Não é pano. Parece mais grosso. Não é duro. É macio. Tinha uma textura esponjosa. Será algum material que não existe em Gringar? Parece que eles estão usando lençóis brancos sobre a cabeça, mas será que são mesmo casacos? Podem ser armaduras. Eles têm até mangas. São compridos. Chegam até os joelhos. E claro, eles também usam sapatos brancos. Esses sapatos parecem ser do mesmo material. Há um buraco onde deveriam estar os olhos deles. Será que os cultistas têm um olho só? Bem, isso não importa muito. De qualquer forma, esse pode ser o ponto fraco deles. Yumi estava preparando uma flecha. Ela olhou para Haruhiro. Deveria atirar? Não deveria? Essa era a expressão em seu rosto. Bem, Haruhiro não tinha certeza. Parecia que ela teria dificuldade em acertar aqueles buracos em um alvo em movimento. Haruhiro-kun, ele disse. Shihoru segurava seu cajado firmemente com as 2 mãos. Sim. Quando Haruhiro assentiu, Shihoru começou a entoar um cântico enquanto desenhava sigilos elementais com a ponta de seu cajado. Onrel St. Eu Vel Dar. Não era o golpe sombrio. Com Von, 3 elementais das sombras que pareciam bolas de algas negras apareceram em vez de apenas um. Era uma versão superior do golpe sombrio, o eco sombrio. Os elementais das sombras avançaram voando, entrelaçando-se uns nos outros. Os 3 se chocaram contra o cultista com quem Kikawa lutava. No instante do impacto, o corpo inteiro do cultista começou a convulsionar violentamente. Soltou um guva. Funcionou, exclamou Shihoru. Com um grito, Kikawa rapidamente golpeou o cultista com a espada bastarda que empunhava com ambas as mãos. Ele não conseguiu cortá-lo, mas não precisava. Parecia que o casaco ou armadura, ou o que quer que fosse, não conseguia absorver completamente o golpe. Então ele só precisava continuar golpeando o cultista repetidamente. Pegue ele, Kikawa. Haruhiro ligou. Antes que Haruhiro pudesse dizer qualquer coisa, Kikawa já havia começado a golpear o cultista com sua espada bastarda com pura força bruta. Haruhiro ofereceu a pouca ajuda que pôde, usando principalmente a seiva em sua mão esquerda para golpear o cultista. Onrel St. Eu Vel Dar. Von. Shihoru também atingiu o cultista que Tada estava enfrentando com o eco das sombras. Eu não. Tada brandiu seu martelo de guerra, derrubando a lança do cultista e chutando-o no chão. Em seguida golpeou o chão repetidamente com o martelo. Quero sua ajuda.
Droga! Quanto aos 2 restantes, eles simplesmente tiveram que se juntar e espancá-los até deixá-los inconscientes. Quando não havia mais nenhum cultista se mexendo, Tada sentou-se. Droga! Estou cansado. Sério. Droga! Idiotas! Morram! Droga! Que diabos! Ele parecia estar murmurando algo perigoso em fragmentos curtos, mas era um mistério como ainda tinha forças para falar. Seus braços e pernas não pareciam quebrados nem nada, mas Tada estava tão coberto de sangue que era difícil dizer onde ele estava ferido. Haruhiro olhou para os cadáveres dos cultistas e pensou, esses caras também sangram vermelho, hein? Os casacos deles não estavam rasgados nem cortados. Os casacos não pareciam danificados, mas o chão estava encharcado com o sangue vermelho que escorria por baixo deles. Hanta andava por aí pisoteando as cabeças dos cultistas que eram considerados mortos. Ele não fazia isso para profanar os cadáveres, mas sim para confirmar que eles realmente estavam mortos, ou pelo menos era o que Haruhiro queria acreditar. Shihoru, Yumi e Mary trocaram olhares. Cada uma tinha uma expressão ligeiramente diferente, mas todas estavam perturbadas. Kusaku ergueu a viseira de seu capacete fechado e suspirou profundamente. Ekikawa deu uma risadinha abafada, e caminhou cambaleante em direção àquela garota de rabo de cavalo e macacão de couro. Para Inui, que estava caída de bruços no chão. Kikawa caiu de joelhos e baixou a cabeça. Que droga, cara! Você não pode fazer isso comigo. Eu fui buscar o Haruhiro e os outros, como eu deveria ter feito. Depois disso, isso não é justo. Inui-san,